Boa noite a todos os nossos irmãos, amigos e seguidores aqui da página Heranças Afro. Estamos começando o nosso ponto de vista, onde vamos reunir e falar com os sacerdotes sobre o ponto de vista deles sobre determinado tema e assunto. Então, dando boa noite a cada um dos senhores que já está aqui conosco, pedimos que curtam, comentem e compartilhem, e agradecemos à página Cabinda do Rio Grande do Sul, que está junto conosco, transmitindo simultaneamente essa live. Então, boa noite a cada um dos senhores. O nosso tema de hoje é justamente esse tema. O que mais se falou no início desse mês de fevereiro. A virada para Exu, no dia 1º de fevereiro, na praia, nos festejos para Mãe Iemanjá. No último dia 1º, uma festa de Exu no litoral norte acabou com polícia, com ocorrência policial, com lives, com ataques e dos mais diversos tipos de propaganda negativa para a nossa religião. Para entender um pouco sobre esses rituais para Exu na praia, como que eles surgiram, como surgiu a virada para Exu na praia, qual a origem desses preceitos e dessa tradição, eu convidei alguns umbandistas e sacerdotes que fazem esse ritual há um bom tempo. Então, aqui conosco, nessa noite, está ele, que há anos faz rituais para Exu, Pai Neco de Oxalá. Boa noite, Pai Neco. Bem-vindo à página. Boa noite. Tudo bem com os senhores? É um prazer fazer parte, né, desse programa, que é algo que vem para somar dentro da nossa religião, né? Então é um prazer muito grande. Perfeito. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, meu pai. Também convidamos eles que são do Litoral Norte e estavam como organizadores da festa na cidade de Cidreira, Pai Rodrigo de Chapanã e Mãe Cíntia de Oxum. Boa noite, meus irmãos queridos, a bênção, bem-vindos de volta e sempre aqui, né? Boa noite, bênçãos trocadas a ti, ao Pai Neco, a todos os irmãos que estão aí, e mais uma vez agradecer a página Heranças Afros, que está sempre preocupada em trazer o debate, o bom debate, o diálogo, que é muito importante para a nossa religião. Boa noite, né? Bênção aos irmãos, bênção Pai Kleber, bênção Pai Neco e a todos que estão aí assistindo. E obrigada pelo convite. Estamos aí para somar, né? E trocar a ideia, que é importante sim esse tema. Perfeito, muito obrigado. Estamos aguardando aqui o Pai Antônio de Ogum Beira-Mar, da cidade de Santa Cruz do Sul, que teve um problema com a conexão e acabou caindo. Então, gente, pedimos a cada um dos senhores, o tema é importante, o tema gerou vários conflitos e embates e ataques até nos últimos dias. Então, pedimos a cada um dos senhores que está aqui conosco, temos um bom número de pessoas aqui, pedimos que curtam, comentem, compartilhem, chamem os amigos e vamos falar sobre a origem dos rituais da Umbanda e a virada para Exu na praia. Reitero aqui que essa não é uma live para atacar gregos, troianos, caçar bruxas nem monstros. Ao contrário, eu convidei os sacerdotes para discutirmos sobre esses rituais, a importância deles e como que eles surgiram e qual o âmbito de atuação e o limite da fé no dia 1º de fevereiro. Pai Neco, enquanto o Pai Antônio não vem, por favor, meu pai, nos responda. Como que surgiu os rituais para Exu na praia, meu pai? Por favor, na sua visão, no seu ponto de vista, por favor. Na minha vida, vou falar. Eu gosto muito de falar sobre a minha vida, sobre os meus fundamentos,
sobre aquilo que eu aprendi e sobre aquilo que eu faço dentro da minha casa. Tá? Então, como todo mundo já sabe, a minha mãe, Terezinha de Oxalá, né? E eu sempre junto dela, primeiro como tamboreiro, em seguida como babalorixá. Aos 13 anos me fizeram babalorixá, né? Desde os 9 eu era tamboreiro dela e cambando, enfim, e criei dentro da religião. E todo mundo sabe que a minha mãe, né, foi a pioneira em culto de Exu dentro do Brasil, posso dizer assim. Porque enquanto o Exu vinha nas casas de Umbanda somente no final para fazer a limpeza do local, né? Vinha um Exu, 2 Exu, faziam a limpeza e terminou. Não tinha culto a Exu, né, na década de 60. E partindo de 1964, a minha mãe iniciou um culto a Exu todas as sextas-feiras, que inclusive na época foi muito comentado, foi até para a RBS, né, já em 70, 71, foi para a RBS, que cultuavam o demônio, né, e nos anos 60, ainda 64, 65, Pernambuco, da presidente da União de Umbanda, juntamente do meu padrinho Moab Caldas e seu José Mendes, que era tesoureiro da União de Umbanda na época, foram visitar minha mãe e dizer que iam fechar a casa da minha mãe, porque ela estava fazendo um culto a Exu, cultuando demônios. Né? E aí foi comprovado por A mais B que era um culto dentro da Umbanda, então chamado de Quimbanda, né, que não existia em lugar algum. E passou a existir lá no Guarujá, onde a minha mãe residia, né, na beira da praia do Guarujá. Ela morava lá perto do quartel da Serraria, bem na beira da praia. Então, lá, todas as sextas-feiras, havia um culto de Exu, das 20 às 23 horas. Né? Onde o Exu chegava, o Exu foi ensinado a chegar um tipo mais de evolução, sem estar se arrastando, né? Sem estar bebendo cachaça no chão. Enfim, aí foi dado a evolução, né? Onde fazia descarregos, dava passes, da maneira que acontece até hoje dentro da minha casa. Né? Então, posso dizer que grande parte da minha vida, né? Eu nasci dentro de uma sessão de Umbanda, de Caboclo, e grande parte da minha vida foi voltado aos orixás e a Exu. Né? Exu é um povo que eu respeito muito, porque eu penso que sem Exu não se faz quase nada, né? Não vou dizer nada, mas quase nada, porque o Exu é o homem que limpa, é o homem que abre os caminhos, é o escravo do orixá, na minha visão. Tá? Tudo isso que eu estou falando é na minha visão, naquilo que eu aprendi com a minha mãe, naquilo que eu continuei aprendendo com Dona Odina de Chapanã, que foi quem sentou meu orixá, né? Meu pai e minha mãe. E, aos 13 anos, fui para a casa do pai Vinícius, que continua aceitando o que eu fazia dentro da minha casa. Né? Então, assim, ó, na época, já em 68, 69, minha mãe fazia como era feito, e fazem até hoje, a excursão para a Praia de Iemanjá, a excursão para a Praia de Oxum. Tudo era excursão, saía de manhã para Oxum, lá para o Ami, e para o litoral, ali para Tramandaí, onde eu vou desde 1964, nós saímos em excursão para fazer Iemanjá. Dia 8 de dezembro, Oxum. Então, como tinha esse trabalho, nós fazíamos os cruzamentos também de cruzeiro, também de cemitério, também de estrada, também de praia. Porque assim como existe Exu de cemitério, existe Exu de cruzeiro, Exu de estrada, Exu de mata, e Exu de praia doce e Exu de praia salgada. Então, toda a minha vida cultuamos tantos orixás, falando de santo. Dentro da Umbanda, cultuamos os caboclos, né? Aqueles 7 cruzamentos da mata, e o Exu, fazemos 7 cruzamentos de Exu, sempre no mês de agosto.
né? Então saía aquela excursão para o cemitério, aquela excursão para a praia, fora do alcance do dia da Mãe Manjá, fora do alcance do dia da Mãe Oxum. Né? Inclusive, vamos falar para frente, para encurtar o assunto. Esse ano, eu, como trabalho muito com Exu, todo o respeito que eu tenho pelo meu pai Oxalá, né? Pelos meus caboclos, né? Mas eu cultuo muito Exu. Então, por exemplo, esse ano, comecei tocando no sábado, dia 17 de janeiro, se não me engano, foi 17 ou 18, na Praça Central de Tramandaí. Foi feita uma corimba para Exu. Dia 31 de janeiro, apertado, toquei na beira da praia um ritual para Exu Maré, para Exu Marabô, para a Pombagira da praia, né? Dia 31. Depois toquei dia, se não me engano, 4 ou 5 de fevereiro, toquei na Praia do Imbé para Exu também, tá? Em cima do calçadão ali no quiosque do Mineiro, onde eu faço todos os anos. Então, só aí para vocês entenderem, eu já toquei 3, 4 ritual de Exu na praia. Né? Porque o povo que vai na praia, ele quer ter o ritual de Exu. Agora, eu Pai Neco de Oxalá, tá? Que tenho 63 anos de orixá feito na minha cabeça, não toco dia 1º e dia 2 de fevereiro para Exu, em respeito à minha mãe Iemanjá. Eu sou filho de Oxalá e Iemanjá. Em respeito ao orixá que faz parte da minha feitura. Eu sou escravo da mãe Oxum. Minha frente é de Xangô. Então, não toco dia 8, nem dia 9, na Praia de Ipanema. Por quê? Qualquer praia doce que eu tocar dia 8, eu vou estar reverenciando Oxum. Eu, Pai Neco, não me permito reverenciar Exu de maneira alguma. Porque o meu respeito maior, dia 8 de dezembro, é a Mãe Oxum. Meu respeito maior, dia 1º e dia 2 de fevereiro, é a Mãe Iemanjá. E para mim a coisa é tão séria nisso que eu estou dizendo, porque eu faço aniversário dia 1º de fevereiro. E eu não comemoro meu aniversário de maneira alguma antes de fazer o ritual da minha Mãe Iemanjá na passagem do dia 1º para o dia 2. Então, eu vou cultuar o meu aniversário lá no dia 3, ou no final do dia 2, na minha casa. Né? Aí vou tomar o meu copo de cerveja, vou comer meu churrasco, com meus filhos de santo, com meus amigos. Agora, dia 1º não faço nada. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a minha Mãe Iemanjá na praia. E veja bem, eu não toco na praia para orixá, eu toco para caboclo. Né? Para caboclo. Caboclo Iemanjá, caboclo Oxum. Né? Então, eu faço assim. Não tenho nada contra quem faz ao contrário. Não tenho nada contra a pessoa que toca lá para Exu no dia 1º, dia 2. Não. Eu não tenho nada contra. Agora, eu também não vou. Não participo. Respeito as pessoas, respeito o culto, né? Mas eu não participo. Eu não vou, não visito ninguém. Se eu vou passar na beira da praia lá, por exemplo, em Tramandaí, aquilo é grande ali. Se bem que eu já faz uns 4 anos que eu não estou vendo ninguém tocar para Exu no dia 1º e no dia 2, tá? Bem legal, assim. Eu estou vendo tocar para orixá, estou vendo tocar para santo. Teve um ano que tocava até para ciganos, mas não tinha culto a Exu. Era um povo cigano oriental que tinha uma senhora tocando lá. Né? Eu também não toco. Eu sou cigano de sangue cigano, culto o povo cigano na linha de Exu, mas também não faço. Porque dia 1º, dia 2, para mim, é a Mãe Iemanjá. Dia 8 de dezembro, para mim, é a Mãe Oxum. Então, assim, eu vou deixar bem esclarecido isso. Toco para Exu na praia? Sim. Jamais dia 1º, dia 2 de fevereiro, jamais dia 8 de dezembro. Mas não tem nada contra quem faça isso. Pelo contrário, eu até admiro que as pessoas estão lá reverenciando a Mãe Iemanjá, né? E aí conseguem se desdobrar para
reverenciar Exu, eu não posso, eu já estou com 64 anos e eu já estou cansando. Então, quando termino o meu ritual de caboclo, porque eu ainda sou daqueles que eu que canto, todo o ritual. Então, quando termino o ritual, eu estou entregue, né? Eu quero mais me sentar, tomar um copo d'água, uma Coca-Cola, né? E agradecer, e reverenciar, e chorar de emoção por ter tocado, por ter cultuado a nossa grande mãe Iemanjá, e no dia 8 de dezembro, a nossa grande mãe Oxum. Perfeito, meu pai, perfeito. Pai Rodrigo, se eu consegui me fazer entender. Pode falar, pai. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Né? Assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro: eu não sou ninguém para ser contra algum outro irmão de religião, algum outro pai de santo, alguma outra mãe de santo. Não, vou te censurar porque tu tocou dia primeiro. Não, jamais, eu não sou ninguém para isso. Eu tenho que cuidar da minha casa. Né? Eu cuido da minha casa, não censuro ninguém. Eu não faço e não visito. Mas respeito quem faz, né? Que bom que as pessoas têm saúde e idade para fazer tudo junto. Eu não tenho. Nosso objetivo aqui não é censurar, pai, é entender a origem das obrigações de praia. Pai Sim. Rodrigo, mãe Cíntia, por favor, vocês que moram no litoral, o Pai Neco levantou a lebre, vamos aproveitar essa lebre que ele levantou. Que cada vez menos obrigações de Exu dia 1º. Vocês que moram no litoral e acompanham o litoral, isso é um fato? Vamos lá agora, vamos seguir na conversa. Gostei muito das falas do Pai Neco, muitas coisas ali acontecem dentro do nosso terreiro também. Temos a importância de Exu na nossa vida, do caminho, da prosperidade, do andar, do estar ombreado, é a entidade que está lado a lado, mais humana do nosso lado, nos ajudando no dia a dia. Sabemos disso e temos também essa convicção. Porém, o que a gente vive aqui na beira da praia, meus irmãos, é ao contrário, tá? Vem um aumento constante de obrigações na virada do dia 1º, né? Obrigações de Exu. Mas sabemos, aí eu vou fazer uma volta, né? Nós não fizemos, já deixo a nossa visão do nosso terreiro, não tocamos, né, no dia 1º nem no dia 2. Não usamos esse preceito e esse culto nessas datas, respeitamos. Porém, também não somos contra quem faz, né? Apenas, às vezes, com a formatação e o intuito do que faz, né? Se é profanizar, às vezes, ou é um culto religioso em si, que a gente, com olhar crítico, a gente consegue definir. Porque a visão do Exu, que a gente sabe, a partir do momento que a gente cultua, e essa data é sincrética a Iemanjá, né, sendo ela o orixá ou o caboclo, vamos falar da Umbanda, né, dentro dessa formatação da Umbanda que nós entendemos, o Exu faz parte dela, né, o Exu está inserido dentro da Umbanda, então ele é importante sim, até porque muitas excursões que vêm, né, antes param, tem um cruzeiro na chegada aqui ali perto do Túnel Verde, e eles largam, muitas excursões largam o seu axé para Exu, para abrir para eles chegar até a beira da praia, né? Até tem um trabalho agora feito de algumas prefeituras aqui para colocar um monumento de Exu ali na chegada. Acho super válido, está dentro da nossa visão de fundamento também, né? Vamos pedir a permissão para Exu para chegar, acho bacana, considero, porém, existe a questão da formatação do que vai ser feito, né? Aquele Exu que vai chegar no final para descarrego, para dar um conforto, para dar um passe em alguém que passe por ali, ou para levar alguma carga, alguma demanda do terreno, enfim, isso é o propósito que nós entendemos de Exu. Saindo disso, que fica complicado, que foi o que aconteceu para nós que estávamos aqui, né, na beira da praia, até na comissão organizadora e tal, mas era de um outro local, né, não fazia, eu quero deixar de fazer um adendo, que não era onde aconteceu, porque onde aconteceu tal fato, era na beira da praia, e a beira da praia a gente sabe que ela é pública, né, ninguém pode intervir, então cada cidadão que assina o seu BO e seja responsável por aquilo que aconteceu dentro do seu espaço denominado. Ponto final. A formatação do que é feito, como que é feito, né, que aí gera a questão de dúvida, né, qual é o intuito daquilo ali, qual é o intuito daquela, de alguma mega festa. Tem gente que coloca, pode entrar na questão de vira quase uma festa profana ou não entro nesse mérito,
Mas essa questão, tipo, nessa data nós não vamos, mas que tem uma avalanche de terreiras fazendo, sim, né, muitos dela fazendo a virada para o Exu, que a gente entende que muitos terreiros fazem há muitos anos, não podemos dizer que isso acontece agora, nessa década, que não é de muitos anos, sim, que acontece, mas é aquela questão que o Paineco colocou, é a virada, né, o Exu chega no seu momento propício e faz o que ele tem que vir fazer, né? Toma o seu traguinho que tiver que tomar, e dentro do fundamento de cada um, e ele segue. Então, a minha visão dentro dessa colocação é que está aumentando, sim, tá, meu irmão, a questão das terreiras vindo direto com um propósito direto para Exu, né? Vira o Exu após a Umbanda, eu acho isso tá dentro do fundamento, sim. Tá dentro, que se a terreira veio, largou um axé para Exu na chegada, no cruzeiro, veio e fez suas obrigações, enfim, do jeito que aprendeu, do jeito que o sacerdote comanda, no final o Exu chegou, eu acho que isso é super tranquilo. Então, né, passo das palavras do Rodrigo as minhas, gostaria só de acrescentar algumas coisas. Hoje, eu, por exemplo, falo por mim, tô no litoral, moro no litoral, a gente recebe, né, a gente acaba sendo berço e recepção de muitas terreiras que vêm de todo o estado. Mas, há 25 anos atrás, eu também estava fazendo parte dessas excursões que vinham para cá. E, antigamente, o que acontecia? O que era a visão que eu tenho de 25 anos para cá? Antes disso, eu não posso falar. Mas o que acontecia? Muitas terreiras, às vezes, não têm condições de estar vindo mais de uma vez na praia e organizar tudo. O que acontecia? Vinha, fazia seu ritual para Umbanda, primeiramente, ficava ali, fazia cruzamentos, era 5, 6 horas, amanhecia fazendo Umbanda, depois fazia uma chamadinha para o Exu, uma coisa singela. Agora, a coisa está inversa. Agora é 15 minutos do caboclo, né? Não generalizando, tem muita gente que faz ainda só Umbanda, inclusive, cada um sabe, né? A gente não quer julgar ninguém, não condeno quem faça, jamais. A gente não faz, repito, até porque a gente mora aqui, a gente tem mais 364 dias para fazer, né? Então, para que fazer no dia se a gente tem a facilidade de fazer em outro dia? Porém, os valores estão sendo invertidos. A prioridade não está sendo mais Iemanjá, está sendo o Exu na beira da praia, né? O povo, porque chama, a gente sabe, o povo gosta, não critico a questão. Só que o que me preocupa não é nem a questão do fazer o Exu, mas isso que às vezes, muitas vezes acontece na beira da praia, não digo só aqui de Cidreira, em outros locais, é reflexo do que acontece dentro dos terreiros. Então, a condução em relação ao Exu não preocupa a gente só na beira da praia, preocupa no geral. Então, essa é a minha posição, sem julgar, sem criticar, cada um sabe de si, está dando certo, tem mais que continuar. Mas, o meu ponto de vista, acho que os valores estão sendo invertidos e a preocupação, em geral, né, com os ritos de Exu, não é só na beira da praia. Eu vou fazer um adentro aqui. Em 96, a terreira terreira de origem, organizou uma excursão para o cassino, dia 1º. Foi o meu primeiro contato com o Exu moderno, vamos dizer assim, né? O Exu já de pé, de capa, cartola, fraque, foi em 96. Era uma terreira do lado da outra, na Praia do Cassino, praticamente, e não se via nada de caboclo. Era apenas Exu, 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 Exu. Uma terreira do lado da outra. E eu anotei aqui para uma fala, aproveitando a fala do Paineco, no último dia 8 de dezembro, a Fobras organizou a festa Mãe Oxum, como organiza já há 29 anos, e o Paineco estava lá do lado, com a terreira dele praticamente do lado do monumento. E, gente, tinha povo de Exu girando dia 8 de dezembro, praticamente embaixo do monumento da Mãe Oxum, sentado de perna cruzada, chapéu na cabeça, tomando um bom latão de cerveja, estava quente mesmo, merecia, né? E a roda de batuque acontecendo do lado. É isso que é pior. Que se perdeu, né? Parece, né? Paineco, por favor, o senhor viu isso? Sim. Inclusive, quando eu atravessei a rua saindo do local que nós estávamos ali, aí veio os Exu lá me saudar, eu
saudei, de me dá licença, hoje não é dia de Exu, meu pai. Amanhã nós conversamos. Falei para a criatura, Perfeito. Não sei nem quem é, tá? Como eu disse, não tem nada contra. Mas se eu parasse para dar atenção para o Exu, já iam dizer, tá lá o Paineco misturado lá com o povo de Exu. Negativo. Esse pessoal, por sinal, grudado na sua terreira, de onde nós estávamos, parecia que o tambor era seu. Bem atrás de mim. E esse ano, o ano passado mudou isso. Porque Sim. Eles tinham mania de fazer atrás de mim. Eu uso aquele avancê que tem ali da calçada, eu uso como palco. Então eles botavam atrás de mim. Aí até uma época tava o pai Pedro passou e disse assim, Nequinho, o pai Pedro a gente é amigo desde de infância, estudamos junto e tal. Ele chegou e disse assim, Nequinho, tu trouxe até o tiriri. Eu digo, negativo. Isso não é meu, onde é que tá? Embaixo daquela árvorezinha, atrás de mim. Né? Eu digo, não, aqui é só caboclo. Né? E aí ficamos rindo, ainda a gente foi procurar uma senhorinha, né? Tava lá e fizeram churrasquinho, aquele churrasquinho de espetinho para os Exu vendendo os espetinhos de churrasco e vendendo cerveja, por aí vai, né? Aí esse ano, quando eu montei ali, que eles vieram se montar, eu disse, desculpa, aqui não, pode atravessar a rua, vai pro lado, aqui, do meu lado não, grudado em mim não, com todo o respeito. Não sei o que, até me xingaram, não, vai xingar. Aqui onde eu estou, eu vou fazer um bando. Então, se tu quiser ficar do lado, lá fica. Tá? É por esse motivo, por esse e muitos motivos, né, que assim, ó, eu não cultuo nem o Exu no dia 1º e 2 de fevereiro e dia 8 de dezembro, e nem o Orixá. Né? Por que eu não cultuo? Por esse fato que estava falando. Estava lá, o Fobras tocando uma roda de batuque, as pessoas ali dançando pro santo, rezando pro santo, e as criaturas tomando cerveja do lado. Não tem cabimento isso. Então eu cultuo meu orixá dentro do meu sítio aqui. Né? Porque aqui eu vou fazer o culto ao orixá, fazer aqui dentro do sítio, aqui tenho água, né, vertente de água, tenho pedreira, tenho mata, enfim. Cultuo aqui dentro, porque para mim é sagrado. Né? O orixá é sagrado. E o Exu tem o mês de agosto inteiro, né, para mim cultuar Exu. Tanto que, por exemplo, mês de agosto eu não cultuo orixá. Né? Então, não cultuo orixá porque o mês de agosto é o mês de Exu. Então, eu vou cultuar o Exu do início de agosto até o final de agosto. Então, para que eu tenho que cultuar o Exu dia 1º, dia 2 de fevereiro e dia 8 de dezembro? Não tem nem cabimento. Por exemplo, o nosso ritual lá foi dia 1º para o dia 2. Dia 31 estava tudo montado. O que nós fizemos? Fizemos uma corimba, onde nós limpamos todo o espaço ali, né, para que viesse o dia 1º, o dia 2, para nós cultuar a grande mãe. Não é verdade? Então, eu, Paineco, não tenho esse direito de, sendo filho de Iemanjá, meu corpo é de Iemanjá, fazer essa desfeita para minha mãe. Não sou nem louco. Né? E mesmo assim, também para o dia 8 de dezembro. Não sou nem louco fazer isso. Como eu disse, respeito quem faz. Mas nós temos o ano todo e o mês todo de agosto para cultuar Exu. Né? Ontem ainda, meu filho, Fabiano de Bará, pai Fabiano de Bará, fizemos uma linda corimba em Cidreira. Né? Então, nós passamos ali em Cidreira, até eu vi aquele monte de ônibus, até pensei, nossa, mas quanta gente para o culto de Mãe Iemanjá, né? Aí depois me dei conta que não era tudo aquilo para o culto da Mãe Iemanjá, era a cavalgada do mar que estava acampada na Mãe Iemanjá. Né? Mas tinha algumas casas na beira da praia, tocando para a Mãe Iemanjá, tinha outras, eu não fui, eu ouvi o tambor, tocando para Exu, né? Outras tocando para Orixá. Aí eu fiz, junto com meu filho Fabiano, numa rua em seguida da beira da praia, na frente da casa deles. Né? Então, fechou a rua, fizemos um grande ritual de Exu, maravilhoso, por sinal, né? Com todo respeito. Quem quis chegar ali naquela rua, ontem, chegou. Quem não quis chegar foi para o seu ritual de caboclo, foi para o seu ritual de orixá,
né? Ou ficou na cavalgada do mar, apesar que tinha uns gauchinhos lá, tudo tomando passo de Exu. Né? Que coisa boa. Teve um que levou até o cavalo para fazer um descarrego. Né? Então, assim, é aquelas coisas que a gente faz com amor de coração que eu não misturo. Cada coisa no seu lugar. Paineco, qual o objetivo do Exu se manifestar na praia? Por favor, essa parte do ritual, sem contar o porquê do fundamento, mas qual o objetivo do Exu? Por exemplo, eu sou de caveira, sou de alma. O fulano ali é de cruzeiro, o outro lá é de mato. Mas aí todos chegam na praia, dançam na areia e até entregam um barquinho. Carregam o barquinho para Iemanjá e entregam. Então, não estou criticando, estou falando o que acontece. Qual o objetivo do Exu se manifestar? De ter a manifestação espiritual na areia. Eu vou te dizer uma coisa. Se eu vejo um Exu entregando barquinho, eu vou lá bater no ombro dele e vou chamar atenção e vou rir na cara dele ainda. Porque eu faço isso. Tá? Porque assim, eu não sou nem a favor de largar despacho em encruzilhada, que dirá um Exu largar barquinho no mar. Bom, esse é outro assunto para outra hora. Mas assim, ó, como nós cultuamos, por exemplo, tu é de caveira, vou fazer um culto Exu Caveira no portão do cemitério ou dentro do cemitério, vai lá aonde seja. Hoje está proibido de tanta asneira que as pessoas fizeram de estar abrindo catacumba, mexendo com coitados mortos. Não precisa. O culto é em cima da terra, no cruzeiro, lá dentro do cemitério. Mas, enfim, né, não estamos aí para ensinar nada para ninguém. A gente faz o da gente, cada um faz o seu. Mas, lá no cemitério, vai chegar um Exu Marabô, vai chegar um Exu Maré. Né? Se o cara é cavalo de Exu Marabô, cavalo de Exu Maré, ele vai chegar no cemitério, ele vai chegar no cruzeiro. Então, até acho que não tem nada a ver. Eu acho que o caveira pode chegar bem na praia, que aí estamos cultuando, né, na beira da praia Exu Marabô, né, que é a grande calunga, é a calunga do mar, né, aonde responde Exu Marabô e Exu Maré. E nós devemos respeito a eles. Então, como eu no meu caso, eu faço 7 cruzamentos de caboclo, 7 cruzamentos de Exu, um dos cruzamentos é feito na praia, porque nós cultuamos Exu de praia. Tá? Então, esse é o fundamento. Mas que não é necessário ser dia 1º, dia 2 de fevereiro, nem dia 8 de dezembro. Até tem uma colocação que eu queria falar aí sobre o assunto. Rodrigo, então, tipo, só para concluir, então, Paineco, então, tem o porquê de chegar, tem o para que chegar, só tem que ter o cuidado quando chegar, isso? Eu respeito, né? Sim. Eu não toco para orixá em agosto, porque é mês de Exu. Por que eu vou tocar para Exu dia 1º e 2 de fevereiro e 8 de dezembro? Não tem nem cabimento. Perfeito. Pai Rodrigo, por favor, desculpa. Não, na verdade é uma colocação até meio uma sátira, mas que aconteceu. Eu fui conversar com um amigo meu, sacerdote, estava na beira da praia, e ele recebeu o Exu, chegou na praia e recebeu o Exu, e o Exu foi na beira da praia e voltou, e desincorporou e tal. Eu fui conversar com ele. Meu irmão, me explica assim, na boa, como é que é essa função? O Exu chega na praia e tal, tu trabalha só com o teu Exu? Na verdade, eu fui para entender até uma dessas pautas aí que o Pai Kleber levantou. E aí me colocou que, sim, o Exu dele, ele pede para vir cumprimentar a mãe Iemanjá. Daí eu disse assim, aí eu até brinquei com ele, disse assim, cara, eu tenho uma obrigação de santo para fazer esse ano, vou botar umas filhas de Iemanjá no chão, eu não vou te convidar, porque qual o risco de eu tá botando o filho no chão, o teu Exu vai querer chegar para cumprimentar Iemanjá. Então assim, ó, fica no teu canto, eu não vou te cumprimentar. Na verdade, ele até riu, ele achou engraçado também, mas eu sei que ele ficou pensando sobre essa história. Eu não vou te convidar para ti na minha casa e batuque, porque imagina se ele vê um santo manifestado, o Exu vai querer vir para cumprimentar, então não, cada um no seu. E tem mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre o Exu de praia. Eu aprendi que Exu não gosta de água, né? Agora, não, o Exu Maré, então o Exu Maré vai vir e vai entrar na água. Não, ele não vai entrar na água, ele vai ficar na areia. Não é verdade? Há controvérsias da situação, né? O Exu Marabô vai nadar lá no meio do mar, porque a calunga grande é a maior calunga do mar. Não, eu aprendi que Exu não gosta de água. Então, o culto que eu faço a Exu, quando muito na areia, bem afastado da água, né? Ou de preferência até em cima da calçada. Né? Só para esclarecer bem assim, né? Não é porque tu é do Exu Maré, tu vai ter que entrar dentro da água.
Eu não conheço e não aceito botar Exu nem com o pé na água, que dirá dentro d'água, né? A mãe Cíntia falou uma coisa, mãe Cíntia, que é uma realidade e é uma verdade, que poucas pessoas entendem e enxergam. Muitas pessoas têm a oportunidade de ir para a praia apenas naquela excursão anual que acontece. Exatamente. Então não dá para a gente generalizar a coisa. Ela tem que aproveitar aquele momento para cultuar o caboclo, o preto velho, o Exu, o Cosme e o que mais ela puder cultuar ali, porque ela tem que pegar aqueles cruzamentos, na Umbanda tem aqueles cruzamento de praia, como o Paineco disse, e eles têm que aproveitar aquele momento porque geralmente moram longe, só vão poder voltar no outro ano. Mas não é essa que... Pode falar, desculpa. E tem a questão que nem estava o Paineco dizendo, né? Tem o ritual, tem o fundamento de fazer assim, na beira da praia, tem. A gente sabe que a maior calunga é o nosso mar, mas cada um no seu quadrado, senão daqui a pouco tá a mamãe Iemanjá chegando na frente do cemitério e assim por diante. Então a gente tem que saber respeitar, né, as vibrações e principalmente nessa questão, cadê a hierarquia? A gente nasce aprendendo que é o orixá, o caboclo e o Exu, o catiço, né? O que acontece hoje? O Exu tá ficando cada vez subindo nessa hierarquia, né? Não sei se é por falta de orientação ou deslumbre, não posso julgar isso, mas no momento que antigamente chegava um orixá no mundo e tinha um Exu catiço, ó, dá lugar pro orixá. E aí agora tá dançando, nem se cruza, nem chegaria, né? Mas, hoje em dia, tá que nem estão dizendo, dança de um lado ali o orixá, no meio tem um caboclo, no outro o Exu. O Exu e o caboclo até eu não vejo tanto o problema, porque tem linhas que o Exu tá dentro da Umbanda, não tem problema nenhum. É de acordo, é a mesma, né? Mas o orixá não tem explicação. Mas, enfim, cada um sabe de si, né? Claro. Sem palavras. Sem palavras. Claro que a gente sabe, a gente entende, nenhum de nós aqui, no caso, é cego ao ponto de não entender e não ver que o dia de Exu é todo dia. Né? O problema... Claro. O senhor que está nessa lida há mais tempo, bem mais tempo que nós, o senhor acha que o marketing da data, 1º de fevereiro, e aquela invasão que se dá no litoral, de sul a norte, desde lá de Rio Grande até a do cassino, né? Até lá em cima, Torres. Essa invasão. O senhor acha que esse marketing, esse público cativo que está ali parado, querendo espetáculo, é um motivador do Exu na praia? Ele foi o alavancador que deu esse status para o Exu na praia? Olha, eu até não tenho muito o que dizer, viu? Mas eu acho que o Exu na praia, como eu disse, faz o dia 31, faz o dia 4. Não faz dia 1º nem dia 2. Porque público. Não vai ter público. Eu estou muito contente que esse ano eu não vi Exu em Tramandaí. Ali na Santa, eu não vi Exu. Só vi caboclo e só vi orixá, eu não vi Exu. Estou bem contente que as pessoas estão se dando conta. Né? Mas como falou aí, em Cidreira tinha bastante, em Rio Grande tinha bastante. Eu respeito, né? E eu acho que eles estão aproveitando o público também. Eu não sei o que dizer, tá? Não entendo isso. E o meu público que vem para o caboclo é muito grande, né? Eu sou grato a todas as pessoas que vão lá para assistir o nosso ritual de caboclo, sempre dia 1º de fevereiro e sempre dia 8 de dezembro. Sou muito grato, porque eles vão lá para ganhar um passe, para ganhar um carinho, para ganhar um conforto, né? E sou muito grato ao povo que depois vai lá pelo dia 4, 5, 6, 7 de fevereiro tomar um conforto, tomar um axé com Exu, que vai estar sendo cultuado lá também. Então as pessoas já sabem. Paineco, dia 1º e 2 é caboclo. Né? Então, assim, não tem por que eu usar esse marketing para vender o nome. Eu não entendo. Agora, eu acho que Exu, que antes era deixado de lado, que não era cultuado, hoje está essa explosão aí, mas eu penso que é por vários motivos. Eu não gostaria nem de entrar no mérito da questão, sendo que o primeiro dos motivos, com certeza eu trago. Com certeza eu trago. Tá?
Porque o caboclo, quando muito, toma um guaranazinho lá. Né? O Ogumegê, coitadinho, toma um golinho de cerveja quente, não toma meio copo. Até porque dentro da minha casa eu não cultuo isso. Né? Dentro da minha casa até Exu toma água. Tá? Porque, para mim, bebida de álcool é axé. Vai servir um axé lá para o Exu, um golinho de uísque, 2 dedos, e não mais. Hoje é moda tomar cerveja, né? Inclusive, não posso falar, antigamente não aceitava dentro da minha casa Exu tomando cerveja, porque cerveja para mim era o axé do Ogum. Para fechar minha boca, o meu Exu toma cerveja. Entendeu? Então, assim, eu não posso estar falando, a gente não pode cuspir para cima, né? Porque cai na testa, como diz o outro, né? Mas é axé. É simplesmente axé. Né? Ontem fizemos uma baita de uma corimba na praia ali, eu estava dirigindo, aquela coisa toda, eu tenho casa no Imbé, fomos à Cidreira, aí o povo preocupado, aqui tem a cervejinha, o uísque do Exu Belo. Não, o Exu Belo vai tomar água, porque ele é um ser evoluído, e ele sabe que se ele beber 2 copos de cerveja, um copo de cerveja que seja, me pegarem ali, vão fazer uma balada segura ali, não tem essa história, o Exu bebeu e levou, é mentira, senão não estavam os caras caídos de bêbado pelos cantos aí. Então, para mim, não conta história, gente. Né? Então, assim, não, o Exu Belo vai tomar água, e tomou água a noite toda. Saí de lá às 4 horas da manhã, o ritual começou às 22, foi até às 4 horas da manhã, 15 para as 4. O Exu Belo tomou água a noite toda, eu não me incomodei, saí de lá bem. Hoje de manhã cedo, estava na rua viajando, porque tinha o que fazer. Se o meu Exu tivesse enchido o pandulho de trago lá, né? E aí, como é que é a dor de cabeça no dia seguinte? Como é que fica o meu trabalho no dia seguinte? Hoje eu vim para o sítio para atender. Eu estava no Imbé, vim para o sítio para atender. Eu joguei uma quantidade enorme de buzo. Como é que eu ia jogar uma quantidade enorme de buzo se o meu Exu tivesse ficado até as 4 horas da manhã bebendo? Então, dentro da minha casa tem uma doutrina. O Exu vai beber 1 copo de cerveja e não precisa mais. O Exu vai tomar 2 dedos de uísque, não precisa mais, no copo. Também abomino essa história da garrafa. Exu, se ele chega e bota um sapato e bota um terno, vá pro diabo que carregue. Não tem que botar garrafa na boca, porque ele não é um ser bagaceiro. Tá? O copinho bonitinho ali. Eu cultuo Exu desta maneira, diferente, e sempre fora do 1º e 2 de fevereiro, e sempre fora do 8 de dezembro. Perfeito. Pai Rodrigo, o Didi Avagan comentou bem assim, ó, acredito que o vilão de muitos e que Exu chama povo não deixa de ser um marketing para vender o seu axé. Aí, assim, ó, esse Exu moderno, ao contrário desse que o Paineco citou, que a gente conhece lá de trás, esse Exu moderno que ele é um marqueteiro, ele é um casamenteiro, ele é um aniquilador de inimigos, ele precisa de público, e quanto mais público, mais plateia, mais rendimento. Ele é um catalisador, um gatilho para aquilo ali. Pai Rodrigo, como é que o senhor vê isso? Eu acho que tu matou toda a charada. Matou toda a charada quando tu lançou a pergunta lá para o Paineco já. Isso é a lei da oferta e da procura, com certeza. Essa é a minha visão. Né? Onde começou a dar multidões, e nós temos exemplo que essa beira da praia, nessa época, no dia 1º, estava aqui em Cidreira, principalmente onde nós estávamos, estava lotada de gente. Cara, é a lei do marketing. Isso é a regra básica dos marqueteiros, né? Tu tem que, para te vender teu peixe, tu tem que ir num local onde tem gente. Porque senão tu vai ficar gritando ao léu, ninguém vai te ouvir. Agora, aonde tem multidão, né, e a gente sabe que isso o Exu sabe fazer, né, é do Exu, a comunicação, né, é o passar, é a conversa, é vender o seu peixe da sua casa, ele é um articulador. Ele é um encantador. E a partir do momento que o Exu... Encantador. Também. Aí deixa ele passa a madrugada toda ali, e isso foi visto muitas vezes, né, como se fosse um balcão de negócios. Né? É visto como um balcão de negócios. As pessoas ali perguntando e ele já deliberando valores, o que tem que fazer, e já entra no coletivo ou no individual, e eu só não escutei a forma de pagamento, mas o resto, toda a negociação a gente já vê. Então, com certeza, a lei geral do marketing, né? A lei da oferta e da procura, um local onde está todo mundo do mesmo
da mesma tribo, vamos botar assim, todo mundo ali é do axé ou é simpatizante e tem um probleminha e quer amarrar os pés de alguém e quer destruir um inimigo e quer fazer alguma coisinha, então tá ali, na verdade, um balcão aberto de negócio para alguns, né? Claro, tirando aquelas pessoas, mas para alguns eles vêm com essa ideia e isso está muito explícito já, quando a gente vê ali as pessoas até buscando alguém pela mão, a terreirinha está aqui em cima da terra, aqui na areia, e o cara vai lá na beira da praia e diz que tem que ter uma palavra com a pessoa. Tudo bem, pode acontecer, mas às vezes tudo tem que cuidar o excesso. O excesso que é algo que às vezes deixa à prova algumas situações. A gente sabe que o povo de Exu, ele encanta o povo, não adianta, é a energia mais próxima do ser humano. O Exu é aquele que está na nossa volta o tempo todo, é o que encanta, o povo gosta, a gente sabe disso, não tem problema nenhum. Isso, eu acho que o Exu é para isso mesmo, né? Ter esse contato, chegar mais frequente, né? Tudo dentro de um limite. Porém, a gente tem que ter um cuidado que está se perdendo também, a questão energética dos médiums, né? O que acontece? A gente sabe, a pessoa vem, às vezes, de horas de viagem, mal se alimenta, vai, incorpora o caboclo, fica lá horas, dá passe, aí desincorpora, às vezes mal dá tempo de comer, tomar um banho, vai lá, já vira pro Exu de novo, e aí a pessoa não se alimentou, o corpo é da pessoa, nenhum Exu vai ser super-herói, né, ao ponto de segurar certas cargas ou certas coisas, e daqui a pouco o que está acontecendo não é as pessoas se fingindo, as pessoas não fazem isso por mal, na minha opinião, né? Eu vi alguns comentários, tem gente se fingindo e tudo mais, na minha opinião, não é que a pessoa faça isso por mal, mas tem uma hora que acaba confundindo as coisas. Mediunidade é uma coisa muito séria, não é brincadeira, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, sem apontar ninguém, né? A senhora pulou aí na sua resposta uma parte que também acontece muito, que é o médium, antes de ir para a gira, beber. Já está poluído e contaminado. Eu não quis polemizar a coisa. Eu quis amenizar um pouco. É uma parte que acontece. Tá calor, tô na praia, tomou uma caipira a tarde inteira, noite lá com o chapéu, tentando falar alguma coisa que vai ser sua vontade. Uhum. Paineco, para me liberar, já contei. Pode falar. Não tem cabimento isso, né? Tu vai fazer um ritual, seja ele qual for. A bebida, ela não não fecha com nada, nem com Exu, né? Muito nem menos. Com Exu. A gente vê aí, ó, os caras para incorporar tem que estar bebendo antes. Outras pessoas lá vão fazer um corte de Exu, tudo bebendo, mas tá louco. Se me convidam, eu já não vou em lugar nenhum. Aí já me convidaram esse tempo aí, cheguei lá para um corte, todo mundo bebendo. Peguei e fui-me embora. Aí depois me ligaram no dia seguinte, por que não gostou? Não, porque vão fazer um ritual, então bebendo, vocês vão cultuar Quiumba. Para mim não vão cultuar Exu, né? Vão cultuar Quiumba. Alma perdida, qualquer coisa. Menos um Exu de gabarito, um Exu com evolução, um Exu que vem no mundo para trazer saúde, para trazer vida, para trazer caminhos abertos, para trazer axé, né? Como é que é isso? Não tem nem cabimento. Aproveitando o gancho do Paineco, vamos lá então. Paineco, o senhor tem pouco tempo conosco, né? Tem compromisso, mas a gente vai aproveitar ao máximo o seu tempo por aqui. Então, já que o Pai Antônio teve um compromisso de última hora, tanto que ele saiu da live por causa disso, mas seguimos nós, então. Vamos aproveitar o seu tempo por aqui, meu pai. Paineco, o senhor falou de um Exu gabaritado, de um Exu responsável pelo seu médium, um Exu que vem para somar as mazelas, amenizar os karmas, tratar os miasmas do corpo e da alma dos seus consulentes. Sim. Repito, miasmas do corpo e da alma. Pode essa entidade, em que momento, como é que deve proceder essa entidade diante de uma eminente briga generalizada? Ele dá a garrafada, dá a coice, dá a facada, dá a voadeira? Como é que age um Exu nesse momento, meu pai? Misericórdia, meu pai. Eu só tenho que pedir misericórdia. Do seu ponto de vista. Eu penso o seguinte, já aconteceu isso, dentro de uma festa muito grande minha, de dar uma quizila lá com 2 convidados, né?
aonde um empurrou o outro, aí o outro pegou um copo. Aconteceu isso dentro da minha casa, dentro de uma festa muito grande que eu fiz, no Império da Zona Norte, Las Reinas, na festa da minha entidade da minha esposa, Rainha das Almas. Né? No outubro passado, retrasado, outubro retrasado, 2 Exu lá de convidados se enroscaram, né? Tem problema nenhum. Para mim, não tem Exu nenhum. Para mim, são os cavalos que um não gostava do outro. Então, foram convidados aí para a rua, né? Vão lá na rua, lá vocês arrumam o que está faltando aí. Agora, aqui dentro, não. Aqui dentro, nós estamos fazendo religião. Né? E em momento algum, o meu Exu ou a rainha da minha esposa foi se envolver com isso. Isso é coisa material, gente. Então, tem segurança para quê? Tem cambono para quê? Dá licença. Dá garrafada em ti, não bota a mão, não, meu querido. Pode brigar. Dá garrafada no teu desafeto. Lá na rua, aqui não. Entendeu? Porque desde quando que uma entidade vai vir no mundo para brigar? Eu desconheço isso. Se um dia a minha entidade agredir alguém, ou brigar com alguém, dar uma garrafada em alguém, sei lá o quê, dar um soco em alguém, olha, eu vou dizer para vocês, eu me mudo do Brasil de vergonha que eu tenho na minha cara, porque eu prezo e prego Exu como uma entidade em evolução, o mais humano dos orixás, eu respeito, eu cultuo com respeito e com carinho. Tudo que eu tenho de melhor na minha vida eu dou para Exu, né? E é isso que eu espero dele, o respeito, o carinho, e jamais uma agressão, jamais um tapa, jamais... Mas nem pensar uma garrafada. O que é isso? Não existe isso. Né? Para mim, isso é uma situação material. Eu vou fazer uma ressalva aqui. O senhor falou desse evento na sua casa, que foi ano passado, e tem vários comentários e vídeos na internet. A sua postura foi exatamente essa, a postura da sua esposa, Manhana, foi exatamente essa, a postura dos seus filhos de santo foi exatamente essa. Ninguém botou a mão em A e B, ao contrário. Não podendo apaziguar, botar para fora. Exatamente. Fica à vontade. Né? Então, assim, ó, eu sou um cara que como eu cultuo muito o Exu chama muita gente, não adianta. Então, assim, ó, eu estou cuidando, né? As pessoas que vêm. Esse ano, de novo, no Império da Zona Norte, outubro passado, a festa das Reinas, né? Entidade da minha esposa, a Rainha das Almas. Esse ano ficou 5 pessoas na portaria, com o livrinho na mão, teu nome. Confirmou a presença, agora pode entrar. Não confirmou, desculpa. Não está confirmado, não foi preparada uma mesa, não tem como entrar. Infelizmente, a gente tem que ser mal educado às vezes. Por quê? Porque aí tu sabe quem é que está ali dentro. Né? Tu não pode fazer uma festa aberta onde tem bebida com pessoas que tu nunca viu, que tu não conhece, que às vezes eles vêm dentro da tua casa para fazer asneira mesmo. Né? Esse ano agora, o último sábado de março, até já vou deixar o convite para os amigos, para os irmãos, né? O último sábado de março, nós vamos fazer uma festa aqui, que eu faço todos os anos para o meu Exu Belo, né? Que vai ser feito aqui no sítio também, feito com convite. Nós vamos passar o convite, vamos passar o contato. Olha, quem não foi convidado, quem não está confirmado, não vem, porque vai ter a polícia lá no portão, não tem nome, não vai entrar, como sempre. Né? Justamente por esse fato. As criaturas vão na tua casa, vão na tua festa, que tu gastou para fazer, aí faz aquela bagunça toda, e aí ninguém vai dizer que foi Joãozinha, Mariazinha, que fizeram a bagunça. Foi na festa do pai, né? Então aqui não funciona assim. Aqui a gente tentou abrir um pouco mais, né? Porque todo mundo quer vir, todo mundo quer participar, e a gente gosta de todo mundo mesmo. Né? Agora já foi visto de novo, mais uma vez na minha vida, que não pode ser assim. Porque tu tem que cuidar, infelizmente, quem vem dentro da tua casa. Porque tu não sabe o intuito daquela pessoa. Se ele vem por bem, se vem para somar, se vem para pedir um conselho, se vem para pedir um passo, se vem para fazer bagunça. Então a gente tem que
tomar os devidos cuidados para que amanhã depois a gente não esteja aí nas páginas policiais ou na mídia falando, na festa do Paineco deu um quebra-pau. Não deu mesmo e não vai dar. Né? Então, isso aí, os irmãos têm que se dar conta disso também e cuidar mais disso, porque, infelizmente, meus amigos, meus irmãos, a bebida é culpada de tudo isso e atrai tudo isso. E a falta de acreditar naquilo que pratica também, né? Falta de acreditar naquilo que pratica. Pai Rodrigo, por favor, mãe Cíntia, qual o papel do Exu diante de uma iminente briga generalizada onde todo mundo quer matar todo mundo? Ele faz o quê? Dá garrafada, morde as pessoas ou o quê? Fode. Na verdade, não compactuo, né? Sou super a favor com as palavras ali do Paineco. Hoje em dia, as grandes brigas ou atritos ou discussões que tem já são pré-arranjadas, e aí o sacerdote que abre sua casa vai fazer uma festa que gasta, que hoje em dia a gente sabe que tem um valor considerável, né? E as pessoas vêm já para se acertar na tua festa. Então, na verdade, nem é questão da festa, mas já vem esse atrito de longe, né? E hoje em dia com muito animismo, que a gente sabe que tem, né? Então, às vezes, o Exu fica de lado e fica à vontade, sim, do médium de resolver aquela encrenca, de dar um soco, e o Exu, coitado, nesse ponto, eu já boto assim, leva a culpa, leva a fama, porque nos últimos acontecidos a gente sabe que, e é visto, né, que o Exu estava meio que afastado da situação, né, estava longe do corpo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, aqui no terreiro também já começamos com a questão segurança, portão fechado, tem segurança dentro, os Exus da casa têm que manter a ordem, mas a iminência de qualquer coisa se retira, não fica, né? A pessoa tem até gente, nós temos até gente para cuidar se a pessoa está bebendo demais, né? Já teve situações de chegar em outra pessoa que já fica para resolver essa situação, só o fulano lá já tomou tantas, então, corta do fulano para evitar um problema, porque a gente sabe que tudo isso é em torno da bebida, concordo com o Paineco. Eu não posso acreditar, não acredito que um Exu que está buscando evolução, que é isso que a gente cultua, né, um espírito buscando evolução, uma troca, né, de aprendizados e de evolução, tanto nossa como matéria, como o Exu, né, nossos guias, se chegar para querer bater, machucar alguém, imagina, agora eu fico imaginando, eu vou ironizar um pouquinho, não por falta de respeito, mas acho que para conscientizar um pouquinho melhor a situação, para as pessoas poderem visualizar. Imagina um Exu vai lá e machuca outra pessoa, vai na polícia, vai dizer para a polícia, não, foi o Exu quem atirou, foi o João Caveira, foi o Tranca-Rua, vai fazer o boletim de ocorrência. Tomei um soco do João Caveira, vai falar pro delegado, não, imagina. Tem coisas, o Exu, ele briga no espiritual, ele demanda no espiritual. E acredito muito que tanto a demanda espiritual quanto qualquer coisa física tem sim o consentimento do médium, né? A gente sabe que a gente consegue trabalhar, cada vez mais a gente aprende a trabalhar a nossa mediunidade e consegue, e ele sempre vai respeitar sim o cavalo onde ele chega, porque esse é um dos princípios que a gente aprende no momento que a gente entra na religião. Agora eu vou um pouquinho mais além. Daqui a pouco se vira moda, né? E começa os caboclos. Até hoje eu vi um comentário no Facebook, achei engraçado na hora, mas depois fiquei pensando, se essa moda pega e se dá ideia para as pessoas, os caboclos começam a chegar e se jogar flecha um no outro, jogar lança um no outro, é machadinho para um lado e machadinho para o outro. Não, né, gente? Não, é fora do propósito do que a gente cultua na nossa fé. Na minha opinião. Isso é muito grave, essa questão é gravíssima e as pessoas não entendem, elas acham que não é grave. Nós temos um relato, há pouco tempo atrás, questão de 1 ano, 2 anos atrás, foi bem na época da pandemia, 2020 ali, mais ou menos. Nós temos um relato comprovado, verídico, onde um Exu desmontou a sua bengala articulada e esfaqueou outro Exu, tentou matar o outro Exu e depois fugiu dirigindo o próprio carro. A gente já me contando esse fato, e saiu nos jornais, saiu na mídia, o Exu tal, tentou matar, assassinar o Exu tal, depois fugiu da cena do crime ainda. Mas teve fogo.
Então isso é sério. Isso é sério, né? Isso Isso é sério, porque cai sobre nós, né? Esse fardo Claro. vem para cima de nós, Aí, né? aí entra a questão assim, ó, os senhores falaram da questão do papel, a atuação da entidade. E qual a atuação, Paineco, como o senhor já falou também, do dirigente, do organizador, do responsável legal por aquele evento? Quando alguém é agredido, quando alguém é machucado, como é que fica? Qual a responsabilidade desse organizador que reuniu aquelas pessoas ali? Que coisa feia, né? Até porque hoje em dia a gente não faz nem provas mais como se fazia antigamente, porque até isso É crime. gera polícia. Agora, que tal o Exu brigar, o Exu dar uma bengalada, enfiar uma bengala não sei aonde lá, na barriga de uma pessoa? O que é isso, gente? E saqueou. Tá. Ele saqueou outro. Eu acho que o mundo está perdido, né? E para mim só tem um nome esse Exu. Exu Cachaça. Não tem outro nome. Qual? Né? Qual? Aqui na minha casa, as festas, principalmente, tem horário para começar e tem horário para terminar. Porque assim, a gente tem uma média, né, mais ou menos de horário do que um ser humano aguenta beber. Então, assim, uma festa não pode durar mais que 4 horas, gente. Com início, meio e fim. Porque se ficar 4 horas e meia, já vai ter Exu vomitando e caindo. Né? E não adianta que tenha e a gente enxerga. Por isso que eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou a lugar nenhum. Eu vou na casa dos meus filhos de santo. Meu filho de santo, ou algum amigo muito antigo, né? Aí eu vou. Inclusive, quero mandar um abraço, que o Digo entrou aí, né? O Digo do Avagan. Quero mandar um abraço para ele, baita camarada, baita labê. Nada a ver com a conversa, né? Mas para não perder o fio da meada. Então a coisa se perde e a gente não pode dar menção para isso. Né? A gente, como pai de santo, como dirigente, a gente tem que cuidar. Não, aqui, ó. O Joãozinho lá bebeu demais na última festa. Não vem mais nessa. Aqui em casa é o seguinte: se eu ver que eu não deixo beber, tá? É a xé. Agora lá, por acaso, alguém se descuidou e veio um filho mais novo. Aí o Exu daquele filho mais novo já trouxe uma garrafinha no bolso escondida, o Exuzinho já bebeu um pouquinho mais. Ele já ficou um pouquinho alegre no final do trabalho. Ele já não vai beber por 3 meses em trabalho algum da minha casa. E se ele achar que está ruim, eu abro a porta é serventia. Serve para entrar e serve para sair. Sai um e vem 3. Tá? Então, assim, aqui dentro da casa, a gente não aceita, porque eu aprendi assim com a minha mãe. Tá? E o meu segmento é esse, não vou mudar. Né? A minha filha é pronta, amanhã desde de Iemanjá, e eu tenho que deixar exemplo para minha filha e para os meus filhos de santo. Né? Eu não gostaria de saber que na casa de um filho de santo meu, o Exu ficou bêbado, o Exu deu garrafada. Né? Então nós temos que dar o exemplo dentro da casa da gente. O exemplo parte dentro da casa da gente. Né? Em festa, por exemplo, dificilmente, se vocês vierem numa festa minha, vocês vão ver numa festa o meu Exu bebendo bebida de álcool. Ele bebe água a noite toda. Quando muito, ele vai tomar um golinho de cerveja, mas olha, mas assim, isso é raro. Ele bebe água a noite toda. Depois que terminou a festa, que todo mundo vai embora, ele vai embora também, aí eu sento e tomo a minha cerveja. Por quê? Porque a vontade de tomar cerveja não é do Exu, é do cavalo do Exu. Então, o cavalo do Exu, ele tem que saber que ele tem que ter hora para trabalhar com o Exu dele e para beber. Tá? Nós, seres humanos, ensinamos os Exus a beber. Culpado fomos nós. Tá? Mas então nós temos que saber regrar isso. O Exu vai tomar o achazinho para evitar esse monte de asneira que acontece por aí. Eu faço, só para compor, eu faço uma festa. Nós fazemos, eu e minha esposa, Maiana de Oiá, na nossa casa nós fazemos uma festa no Parcão, Parque Moinhos de Vento, dos parques renomados de Porto Alegre. Nós fizemos uma festa cigana há 25 anos. Tá? Eu sou cigano de sangue, então nós fazemos uma festa onde homenageio a passagem do meu avô, Matias Bagesteiro, ali no Parcão, né, onde ficou acampado, onde viveu ali nas décadas de 30, 40, 50. Então, por esse motivo, fazemos uma festa lá há 25 anos. Né? Trabalhamos o povo cigano. Agora tem aquele filho
que ele não recebe o cigano, não consegue receber o cigano. Então até vai chegar o Exu lá no parque, bem na dele, bem bonitinho, bem quietinho, né? Fazendo a parte dele. Já imaginou se eu vou botar bebida, vou botar trago em meio do parcão por esse bando de tio bêbado que tem por aí? O prefeito já tinha me corrido da cidade há muitos anos, né? Os prefeitos, no caso, né? Então eu faço a festa há 25 anos, não tem problema. E lá dentro, embaixo da lona, eu tenho um barril de 250 litros de chopp, né? Que eu coloco lá, para quê? Para o final das danças, porque lá a gente faz dança das 10 da manhã às 10 da noite. E no sábado e domingo, das 19 às 22, tem o ritual cigano, né? Então aquele chopp é para quê? Tem um primeiro dia que tem coquetel, é servido para os bailarinos, né? Porque apresentam-se muitas companhias de música e dança. Então aí tem o coquetel, a gente serve um copinho de chopp, né? Nunca ninguém tem condição de ficar bêbado, porque vai tomar 2 copos de chopp. Agora, dentro do ritual do sábado e domingo, não tem bebida para ninguém. No sábado tem o noivado, é feito a sangria, né? Que é usado o vinho tinto, com frutas, é servido um cálice para o ritual, para os ciganos que estão ali, e definir. Não tem. Ah, não, mas o meu cigano gosta de chopp, tem um barril ali. Que pena, amigo. Vai ter que deixar o teu cavalo vir amanhã aqui, aí toma um copinho de chopp comigo. Tu, Exu, não vai beber chopp aqui. Vai beber no bar, eu não sou bar. É assim que funciona. E não tem problema. Perfeito. Última perguntinha, Paineco, das que eu preparei aqui. Depois a gente dá uma olhada aqui. Pai Rodrigo... Eu vou responder essa última pergunta e vou ter que me despedir dos amigos. Sim. Tá? E dizer que fiquei muito feliz de ser convidado novamente para essa live, que, aliás, é a segunda live que é polêmica, que tu me convida, mas, assim, a gente... Eu não tenho problema com nada e com ninguém, eu resolvo meus problemas, né? Então, eu não sou ninguém para estar aqui falando do fulano, do meu... Não, eu gosto de todo mundo. Gosto de todo mundo e quero que todo mundo vá para frente. Não é porque é polêmico, pai, são assuntos onde o senhor é uma referência, o senhor faz há tanto tempo, por isso que o senhor é uma referência. Gostei muito de conhecer o casal de amigos aí também, né? Vocês são de Cidreira, né? Vamos ver se a gente se fala depois, eu quero visitar vocês aí. Vem, quando vem para Cidreira, vem nos visitar, será muito bem-vindo. Ontem nós fizemos um ritual muito bonito, como já falei. Mas vamos lá, vamos responder. Então tá bom. Assim, ó, o pai Rodrigo quer falar alguma coisa sobre essa questão do papel do sacerdote, que o Paineco respondeu? Não, eu acho que o Paineco foi pontual ali, eu acho que ele tem que ser enérgico na sua atuação, né? Se vai tá incorporado, vai estar trabalhando, eu acho que ele tem que terceirizar, deixar alguém responsável naquele momento, e eu acho que o próprio Exu também toma uma atitude, né? Ele não precisa meter a mão, empurrar, agredir ninguém, mas ele pode ter uma atitude, dizer assim, ó, tira, tá incomodando, tira, tem que ter gente para fazer isso, a casa tem que ter o cambono, o segurança, eu acho que tem que deixar uma estrutura pronta, antecipado para tudo. Eu acho que chegou no momento que não dá mais simplesmente para nós abrir os nossos portões de casa e receber quem quiser. Não, está muito perigoso. Então tem que ter uma estrutura antecipado de toda a situação, e eu acho que tem que ser enérgico, sim. Aqui em casa também já tivemos Exu que foi afastado da bebida, e foi muito bom, porque ele entendeu, e quando ele teve a liberação de volta, era outra entidade, com postura, com a bebida, a colocação da bebida dentro da incorporação, ele teve o entendimento, né? Ele tirou a ânsia do médium e ele conseguiu beber o que exatamente o elemento precisa para ele trabalhar. Então foi muito bom, o Exu entendeu, e eu acho muito válido essa postura. Tem que ter uma postura enérgica, sim. O sacerdote que conduz a casa, a responsabilidade do que acontece dentro da casa é sim do sacerdote, não pode tirar essa responsabilidade, tem que ter esse cuidado, tem que cuidar quem entra, e eu já vou um pouquinho mais fundo, que presenciei há um tempo atrás, alguns meses atrás, fui a paisana em uma sessão de Exu, e o problema não é só a bebida, não, tem mais coisas rolando por aí, né, que é muito pior.
Não vou, né, polemizar aqui, porque eu estou entrando só no lado polêmico, mas é coisas que é inadmissível. Então, que é até agora, cheirando cocaína. Vou dar... Então, é uma coisa assim, ó, que não tem como admitir uma coisa dessas. E como é que a gente vai aceitar? Porque se a gente ficar quieto para isso, vai chegar um ponto que vai virar normal. E aí as pessoas vão generalizar e vão olhar todo mundo batuqueiro de novo, como aquele bando de gente desorganizada, né? Chinelagem, que nem muito foi falado, a coisa de preto, que já tem o preconceito. Então, a gente tem, sim, que começar a polemizar algumas coisas para a gente não voltar a fazer a nossa religião escondido como era antigamente, não dar 10 passos para trás. Perfeito. Então, me preocupo muito com isso. Paineco, o senhor já respondeu essa pergunta, mas o rapaz fez uma pergunta que eu achei interessante aqui. Ele se questiona que religião é essa que precisa contratar um segurança para cuidar de uma festa dentro de uma casa de religião. Mas aí a gente está falando de festas, como o senhor disse, festas enormes, festa para pessoas que tu conhece e desconhece não sabe quem são. Mas eles vão. Né? Justamente. É uma vergonha, meu amigo. A tua pergunta é a mesma coisa que eu penso. Para que segurança numa casa de religião? Você está fazendo religião, né? Mas eu já vou te responder. É uma vergonha, mas infelizmente hoje o padre tem segurança na porta da igreja, os pastores têm segurança dentro das igrejas deles, senão eles são agredidos, né? E nem vou falar das casas de santo, né? Rio de Janeiro é uma vergonha. Eles entram quebrando tudo, né? E não é as pessoas que estão trabalhando lá dentro, é os que vêm de fora, os bagunceiros, né? Então, tu tem que ter alguém da tua confiança, sim. Né? E eu concordo com o amigo e vou repetir o que tu me perguntou, que religião é essa? Eu desconheço. Né? Mas pode ter certeza, essa religião é que certas pessoas fazem a religião da cachaça. Né? E, infelizmente, a gente tem que se cuidar porque eles bebem demais, usam porcaria e vêm para dentro das casas da gente querer fazer arruaça. Né? Eu trabalhei muitos anos na Secretaria da Justiça, sou aposentado, Secretaria da Justiça, e uma das coisas que eu sempre privei na minha vida, né, religiosa, na minha vida pessoal, né, minha filha é veterinária, nós criamos cavalo crioulo, então a gente vai para eventos fora, e uma coisa que eu sempre cuidei foi com a segurança, porque eu trabalhei durante 20 anos na segurança, né? Então eu sempre tive dentro da minha casa a segurança, porque em primeiro lugar a segurança, porque se alguém se pisar dentro da tua casa, o responsável é tu, né? Se alguém se pisasse lá numa função que deu lá 2 Exu querendo brigar, o responsável ia ser eu, quem ia ser chamado na delegacia para prestar depoimento, esclarecimento era eu, não os Exu, porque nem sabe de onde é que saiu essas pragas, nem sabe de onde é que são, nem existe. Né? Porque se existissem, eu não estava fazendo esse tipo de asneira na casa dos outros. Não é verdade? Então, por isso, infelizmente, meu querido, é que hoje a Igreja Católica, a Igreja Cristã e os centros de Umbanda, os centros de Quimbanda e até as casas de nação, tu chega e tem segurança. E aí que não tem. Verdade. É que isso fugiu do religioso, entra já no social, né? E eu acho assim, só para complementar a resposta pro irmão, nós como sacerdote não queríamos estar pagando segurança, né? Mas fomos obrigados, né? Fomos obrigados para a gente poder conduzir melhor o nosso ritual religioso, estar com a cabeça focada no fundamento, na casa, na estrutura da casa, tivemos que terceirizar esse serviço. Na verdade, não queríamos e não achávamos necessário mesmo no começo, mas hoje em dia está sendo essencial. Sim. Um exemplo disso, meus irmãos, e os senhores sabem bem disso, é quantos irmãos tiveram seus carros amassados, arranhados na frente da casa dos irmãos em dia de festa, por gente nova. É verdade. Por irmãos. Verdade. Por irmãos. Né? Então vamos lá. Paineco, última pergunta. O irmão confirmou aqui, ó, ele botou que o rapaz não foi, o Exu não esfaqueou o outro.
o esfaqueamento levou o outro Exu ao óbito, o aparelho, né? Então foi um assassinato, tentativa de assassinato. Isso aí nos jornais. Sim, foi um assassinato. Foi na região metropolitana. Depois ele passa os detalhes em privado. Isso com certeza, amigo, não era Exu. Isso eram as pessoas que estavam bêbadas, se fingindo de Exu, porque um ser de luz como Exu não faz isso. Paineco, verdade, assim, concordo. Me convida para qualquer coisa, eu vou. Me convida para encontro de quimbandeiros em praça, nada contra quem faça, eu não vou. Perde-se o controle, não tem limite, não tem nada. É perigoso. E foi no encontro de quimbandeiros. Vamos lá, então. E atos como esse, Paineco, o senhor que trabalha na linha da cenário de segurança, trabalhou muito tempo. Isso não pode levar a uma futura criminalização dos rituais públicos para Exu? Tudo se encaminha para isso, né? Porque, assim, infelizmente, nós, seres humanos, não temos limites. Nós não sabemos manter aquilo que a gente ganhou, né? Porque, assim, eu tenho 64 anos de idade. Gente, lá no início, década de 70, final da década de 60, década de 70, eu fui preso junto com a entidade da minha mãe incorporada. Porque a polícia vinha e prendia. Estava o Exu fazendo um saravá lá, um despacho na encruzilhada, fazendo um descarrego, um banho de pipoca, chegava a polícia e prendia. Né? A casa de santo, para ter um papel, a gente tinha que ir lá para Mauá, para aquela secretaria me falha o nome agora. De costumes. Para poder ter o alvará, para poder funcionar uma casa de religião. Eu passei por isso. Tá? Meu primeiro alvará, a minha mãe passava por isso. Meu primeiro alvará, a mesma coisa. Fui lá para a fila, dividi espaço com gente de bar, gente da noite. Nada contra. Quem é que não gosta de um bar? Quem é que não gosta de uma noite? Agora, uma casa de religião tem que ir para a Secretaria de Costume para ter um alvará para poder funcionar. O que vai acontecer, meus amigos? Nós estamos dando um tiro no pé. Nós vamos voltar. Tudo que a gente conquistou até agora, a gente vai acabar perdendo e vamos voltar para os anos 60, os anos 70, tá? Para a época das revoluções, que a polícia entrava dentro da casa da gente, a cavalo, baixando pau em todo mundo que estava lá. Eu tive presente nisso. Isso aconteceu na casa da minha mãe no Guarujá. Uma sessãozinha de caboclo, nem era de Exu. Entrou lá a polícia lá, dando laço em todo mundo. Eu era criança, eu tinha meus 9 anos, 8 anos. O que é isso? Aí a polícia dizia, não, isso aqui é bagunça, né? É barulho, é bagunça. Aí lá ia todo mundo para a delegacia até explicar que berimbau não era gaita. Né? Ah, não, então pode continuar, porque tem um alvará da não sei o que, dos costumes lá. Quer dizer, é uma pouca vergonha. E nós estamos galgando isso novamente. Tá? Infelizmente. A passos largos. Meus irmãos, deixa eu me despedir de vocês, que eu tenho que sair correndo. Tá? Foi muito bom compartilhar com vocês, muito bom conhecer esses dois irmãos. Tá? Eu acho que nós fizemos a mesma religião, cultuamos do mesmo credo, então a gente tem que se unir, tem que se juntar, porque existe aí uma palavra que é muito forte: juntos somos mais fortes. E a gente com certeza, fraco. meu pai. Nós, da nossa religião africana, da nossa Umbanda, da nossa Quimbanda, nós estamos fragilizados por um único motivo. Porque um quer ser melhor que o outro. Isso não existe. A gente tem que se juntar para ser tudo unido e ser tudo grande. Né? Ser tudo grande, cada vez maior. Tá? Então, assim, eu peço encarecidamente, né, a união dos povos africanistas, dos povos umbandistas. Vamos nos unir, gente. Porque nós somos o problema de nós mesmos. Porque quem fala de nós é nós mesmos. Nós é que falamos do irmão, nós é que falamos da outra religião, nós é que falamos. Não são os leigos, não são os de fora, somos nós mesmos. Que não conseguimos, às vezes, conquistar espaço, atingir certos parâmetros, aí ficamos procurando culpas. Não, nós não temos que procurar culpas, nós temos que nos unir para amanhã ser melhor, e para nós não perder o que a gente conquistou até hoje. É uma luta. Eu fiz parte da União de Umbanda,
da juventude umbandista na década de 70, junto com Álvaro Pedro da Silva, que está vivo aí, pode falar. Depois, quando virei que virei adulto, eu fiz parte do Conselho Deliberativo da União de Umbanda, juntamente com Adalberto Pernambuco, tá? E com meu padrinho Moab Caldas, fiz parte da corrente de ferro dele. Então, assim, ó, eu não conheço nada, mas tenho uma caminhada dentro da religião. E a única coisa que eu vejo para nós é uma única coisa, é nos unirmos para sermos mais fortes e para ninguém ter condições de nos abater. Tá, gente? Axé para todos, beijo no coração de todos. E vamos nos encontrar, vamos tomar um café. Beijo. Tá bom. Beijão aí para vocês e muito axé. Obrigado, meu pai. Seguimos nós aqui. A última pergunta para o Rodrigo Paineco respondeu sobre essa questão da criminalização. Mas antes de eu responder, deixa eu dar um oi aqui, que tem uma galera aqui que tô... Bom, pode responder que depois eu dou um oi para todo mundo aqui, que tem horror de comentário aqui, que deixei passar reto. Vamos lá, por favor. Não, vamos lá. Na verdade, a resposta, meu irmão, já foi formalizada pelo Paineco, aí a gente está sempre vendo na sombra dele e concordando com a posição, conforme ele colocou, a gente com certeza fizemos a mesma linha religiosa, né? E com certeza está ficando muito difícil para nós. Ou nós se agrupamos de forma inteligente, né? Ou se unimos, porque uma célula solta, ela é banida, né? E temos que se agrupar, temos que ter união, mas uma união consciente dos atos, temos que pensar nos nossos atos e aquilo que volta contra nós. Eu acho isso muito importante, né? O povo batuqueiro, quimbandeiro, da Umbanda, enfim, de todos os cultos, temos que olhar isso, e vou até além a questão da segurança dentro dos terreiros, eu já entro na questão da segurança dos visitantes, que aí entra a questão de PPCI, questão de extintores, saída de emergência, então temos que olhar difícil, porque logo, e já está encaminhado, vão bater em cima de nós nessa questão, né? Já estão na questão sanitária, a questão dos animais já está difícil, o transporte para quem mora longe, muitos aviários estão com receio de transportar, coisas que antigamente era feito, agora tem que ter laudo disso, laudo daquilo, assinatura de lá, assinatura de cá, tem que ter foto, um monte de coisa. Sabemos que temos que se adequar à lei, legislação nova, meio ambiente, eu acho isso muito válido, mas sabemos que isso também, por trás disso, tem um cunho intolerante e racista, então temos que se preocupar com a segurança num âmbito geral. Dentro do terreiro, hoje a gente tem algumas adequações que temos que fazer, né? Aqui no terreiro já fizemos há algum tempo, já temos uma empresa responsável pelo PPCI, já temos extintores nos locais corretos, porque isso aí daqui a pouco vai ser o problema para, conforme o Paineco colocou, para estar entrando dentro do nosso terreiro, para fiscalizar, já que não conseguiram de uma forma, eles podem tentar e vão de outra forma para fechar os nossos terreiros. Só para complementar, é bem isso mesmo que tanto o Paineco e o Rodrigo falaram. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que se prevenir de certas coisas, e tanto que aqui até câmeras de vigilância a gente tem, né? Porque se faz necessário para a nossa segurança e para a segurança das pessoas que vêm também no terreiro. Então, isso acaba... Porque o que acontece? A gente sabe que essas violências, essas confusões, não é generalizado. É um grupo bem menor da quantidade que a gente tem de povo de terreiro, é um grupo é muito pequeno que acontece, só que acaba viralizando as coisas e as pessoas ficam até com medo, né? De, às vezes, as pessoas que são mais leigas estão indo primeiro, eu não vou, isso aí tudo dá confusão, aí já generaliza a coisa. Então, a gente consegue passar essa questão de segurança para as pessoas, para chegarem num terreiro e conseguir estar ali com a cabeça concentrada no espiritual. Pode fechar seus olhinhos, fazer seus pedidos, tomar um passe, sem ter preocupação nenhuma. Uma questão que o pessoal não parece que não vê é o seguinte: esse rapaz que ele foi esfaqueado, por esse rapaz dito incorporado, que esfaqueou o outro rapaz, dito incorporado, que levou o outro rapaz a óbito, foi num lugar, espaço público. Mas se ele entra na sua casa, Pai Rodrigo, o senhor responde processo. Imagina. A sua casa é fechada. E exatamente. Toda RBS Notícias, Jornal do Almoço, Diário Gaúcho,
Zero Hora, G1, Record News, sei lá o quê, todas. Homem esfaqueado. E tu sabe que eles vão gostar, De Macumba, eles vão gostar de intitular, né? Sim. Homem... Aí Pode falar. a pessoa que está aqui visitando, por exemplo, não vai querer saber se era filho da casa, se não era, de onde veio. Aconteceu no local, né? É o local e é na A casa. manchete vai ser exatamente isso. Sensacionalismo total. Homem é esfaqueado, leva 328 facadas dentro do ritual de magia negra no Rio Grande do Sul. Sacerdote é preso. Da casa do fulano de tal, orixá tal. Ele já bota que é para manchar mesmo, escandalizar o lance. E isso nós temos que preocupar. Os irmãos têm que ter essa preocupação que tudo para nós toma uma proporção enorme, né? As coisas que pode ser só uma vírgula na vida de alguém, para nós vira um texto completo. Então a gente tem que ter esse cuidado, sim. É muito... a prevenção, né, é o melhor remédio. Hoje aconteceu um fato no interior do estado, onde um adolescente de 17 anos matou, com golpes de machado, a companheira da mãe dele, que havia matado a mãe dele poucas horas antes, na sexta-feira, com golpes de picareta. Então, meu Deus! A mulher matou a companheira dela, mais velha, né? Ela mais nova, matou a companheira mais velha, com golpes de picareta. Ontem o rapaz foi preso, porque ele matou a pessoa que matou a mãe dele, né? Com golpes de machadada. Na foto do Central do Estado, né, foi na região de Santa Maria, se não me engano, na foto do Jornal de Santa Maria, pelo menos, apareceu uma guia de umbanda, vermelho, branca e verde, no pescoço do assassino confesso, da segunda pessoa, né? Esse foi preso ontem. Comentários embaixo. É só olhar o pescoço dele. Isso é coisa do diabo. É cria do diabo. Deus. Fruto do diabo. Gente, procurem a notícia, tá ali. Tá lá o rapaz com a guiazinha vermelha, branca e verde, guia de umbanda que todos nós reconhecemos. E os comentários. Sim. Olha só, ritual. Isso aí é aprendendo os rituais. Tá lá. Cortar de machado, tá aí? Com certeza. É brabo. E claro que é uma coisa absurda isso aí, no caso, né? Ele matou para se vingar da morte da mãe dele, coisa e tal. E o que tem que ver aquela simples guia no pescoço dele com o desfecho todo familiar? Sim. Não condiz o caráter e a personalidade, né? Não sabemos. Perfeito. Então tá bom. Vamos dar um oi, pessoal que está aqui. Tem uma galera aqui que eu estou deixando passar. Então, boa noite, Mãe Negra de Iemanjá, sua bênção, né? E a Mari de Timbuá, sua bênção. Anderson de Baragelu, boa noite, a sua bênção, meu irmão. Sandro Marques, meu irmão, do Xangô, a bênção, meu irmão. Clair Oliveira, boa noite, a bênção. Deixa eu ver quem mais está aqui. Sidney Costas, e aí sumiu da minha tela aqui. Vamos ver por aqui, então. Débora Schneider, querida, um abraço. Jardel... aqui. Jardel Franco. Então... Gente, realmente os comentários deu um chute no meu telefone. Alabê Júnior de Ogum, Júnior de Xangô. Então, boa noite a cada um dos senhores. Obrigado pela participação. E um horror de comentário aqui que eu deixei passar, porque eu tinha que aproveitar o máximo tempo do Paineco, que já tinha nos avisado que saiu. Então, tá bom. Meu irmão, o Paineco falou uma coisa no final que eu fiquei trocando a orelha, vamos dizer assim. Quando ele fala que... Ele falou ali que nós temos que nos unir. Tem como se unir e compactuar sem se alertar, sem alertar que tipos de condutas e tipos de formas de conduzir rituais são perigosas para todos nós? Tem como não falar? Tem como não falar, meu irmão. Na verdade, assim, o que acontece? A união do nosso povo, ele é algo já desacreditado, né? Sabemos disso. Mas eu acredito que nós conseguimos, né? A prova disso é a última eleição. Isso, com certeza. Eu sou corporativista, né? Eu sempre brigo pelo meu povo. Eu sempre compro briga pelo povo negro, pelo povo de religião, pelo povo da Umbanda, Quimbanda, nação, e eu sempre defendo que nós consigamos, sim, um dia estar muito unido, porque somente assim vai ser a nossa saída e a nossa salvação de manter os nossos cultos.
né? Então, eu não posso dizer, mesmo sabendo que é algo que até nós estamos passando aqui, e quebrando paradigmas, né, que conseguimos unir um povo que jamais estava acreditado, né, que nós tivemos que catar gente em casa e mostrar assim, vamos seguir um caminho, vamos te unir, é um momento, e conseguimos, meu irmão, conseguimos. Isso já fica um relato para os irmãos do estado todo, façam, se unem, associações, procuram seu departamento de cultura, procurem saber, entender o que tem de legislação nos seus municípios que ajuda. Se não tem, procure um vereador para auxiliar e para fazer, né? Conseguimos aqui, sim, botar projeto em tempo recorde, né? Em tempo, assim, de 3, 4 meses, conseguimos lançar um projeto, conseguimos ser aprovado o projeto, articulamos com o prefeito, foi sancionado o projeto, conseguimos a verba para a realização desse projeto, e já iniciou as obras, na verdade, está em fase final. Então, dá para fazer, e isso o povo de Axé pega respeito com a comunidade, que é a parte que não precisávamos correr atrás disso, né, porque o respeito é algo que é de caráter e de personalidade de cada um, porém, nós temos que ocupar os nossos espaços, sim. Nós temos que ocupar e mostrar que nós estamos unidos, que nós fizemos parte de uma comunidade, que nós fizemos parte da sociedade, que nós estamos inseridos na função social e que um terreiro não é do diabo, que um terreiro não faz maldade para ninguém, e nós temos que ir lá e escrachar isso para a comunidade e mostrar, provar por A mais B que não fizemos, porque às vezes a fala fica um pouco mansa e as pessoas continuam a falar, muitas pessoas sem conhecimento ou já desacreditadas, eles te ouvem, mas eles não processam aquela fala, eles continuam mantendo a mesma fala deles como se fosse uma gravação. Então, o que a gente faz? A gente sempre deixa aberto aqui para a nossa comunidade, para a rua do terreiro, para os bairros, venham conhecer o terreiro, venham tomar um chimarrão, um cafezinho, conhecer o que a gente faz, o que tem dentro de um terreiro, qual é o engajamento das pessoas e dos filhos que tem dentro de um terreiro, o que a gente faz, o que a gente elabora, os cuidados que tem, quantas famílias, quantas crianças são ajudadas pelo terreiro, e eu já não digo só do nosso. Conforme eu falei, eu sou corporativista, e eu digo, eu tenho certeza que todo sacerdote tem essa mesma visão. Todo sacerdote pensa sempre em colocar algo na sociedade, em ajudar, ou recebe uma demanda no seu portão. Quem nunca recebeu uma demanda no seu portão? Então, se as pessoas recorrem ao terreiro, é porque elas têm o entendimento lá no subconsciente delas, podem até falar mal, mas elas sabem que um terreiro também estende a mão. Isso que a gente tem que valorizar. Eu acredito muito na possibilidade, né, de uma união, né, limitada, mas sim, pode acontecer, e necessário uma organização. Organização não só no sentido de todo mundo se unir, conversar, vamos trocar ideia, não. Cada casa tem que se legalizar, tem que fazer seu CNPJ. No momento que eu, Cíntia, estiver gritando, eu não sou nada. No momento que eu estiver lá, Reino Africano, Tchapanã e Oxum, eu estou levando mais pessoas comigo, então eu ganho força e peso com isso. Ao mesmo tempo, tem a questão de cada município organizar seus conselhos municipais de cultura, de povo de terreiro. Para quê? Para que possa ter alguém para se reportar e começar cada um falar a mesma língua. Ter alguém que auxilie nisso, e também vou mais longe, a questão das federações, associações, que respaldam a questão do povo de terreiro, tem bastante casa que ainda não é associada, deve se associar também, procurar uma associação, uma federação, e essas associações, essas federações, começar a atuar mais ativa no sentido de ajudar as casas a se regulamentar em todos os âmbitos, porque na pandemia a gente teve um grande exemplo, e isso vai voltar, daqui a pouco vem outra doença, vem outras coisas, e a gente sabe que a intolerância ela é velada e é usada de artimanhas para fechar um terreiro. Então, a gente tem que se organizar para ontem, não é para hoje, não é para amanhã, é para ontem. E o que tem que fazer? No momento que vier de novo, não pode tocar porque não tem alvará, porque não tem isso, daqui a pouco não vai ter mais desculpa. Então, a gente tem, sim, que se organizar nesse sentido e ganhar força na questão do conhecimento, buscar informação e cada vez mais trabalhar, até nessa questão. Foi muito triste a última eleição, que a organização política foi muito ruim, olha quantos candidatos bons tivemos, né, representando o povo de terreiro,
E o que aconteceu? O resultado não foi bom. Então, a gente tem que começar, assim, a pensar em política também, ter alguém lá de dentro. Não falando mal de outras religiões, mas a gente sabe. No poder legislativo, principalmente, tanto municipal, estadual, federal, tem muita gente de outras religiões brigando, né, e se unindo pelo seu povo, né? para a organização do seu povo, das leis do seu povo, e a gente tem que brigar cada vez mais pelas nossas também. 99% dos políticos são de religiões que não são a nossa. Não temos... com certeza. E brigam, né? E deixo mais uma deixa, pegando um gancho da mãe Cíntia, né, que os terreiros legalizados estão engajados nos editais do governo. Agora tem projetos aí da Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc II está para sair, e é contemplado sim, porque eu sei que tem gente, às vezes, por trás de outros locais do estado, que implantam as fake news, não, mas terreiro não está dentro, que é para ficar num grupo, um grupo deles já de sempre, que ganham sempre eles os mesmos valores. Não, povo de terreiro é comunidade tradicional e está inseridos, eu sei que não é o assunto, né, meu irmão, mas só para deixar um adendo aí para os irmãos, é inserido nas comunidades tradicionais e tem valores também disponíveis para o pessoal do terreiro. Perfeito. Eu esqueci de dar um abraço aqui, ele já me cobrou. Ó. O Didi Avagan também está conosco aqui, querido. Um abraço, obrigado pela presença. Já me cobrou ao vivo ali. Então, está conosco o queridíssimo Felipe Neves, lá de Santa Catarina. Um abraço, Felipe. Obrigado pelos comentários sempre contundentes, sempre precisos e necessários, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Eu tinha visto no comentário, a mãe Cíntia já me falou, não sei se ela leu ali, sobre as federações, qual o papel das federações diante dessa função do Exu, o que nos juntou aqui hoje. As federações, eu vou responder pela minha parte, depois vocês podem falar. As federações, elas podem fazer muito pouco, se não acionadas, ou quase nada. E quando acionadas, elas vão ver a situação e, depende da situação, levar para o Ministério Público. Então, o poder de polícia, eles não têm. Eles têm poder de orientação, de instrução, e visto que algo aconteceu ali que é um crime, eles são obrigados a comunicar ao Ministério Público e o Ministério Público agir como agente que ele é capaz de fazer, tá bom? Mas, Cíntia, vai... Verdade, meu irmão. Sabe que teve uma situação aqui conosco, né? E como eu estou o presidente da Comissão de Gestão do Santuário, né, e a Cíntia faz parte da comissão também, muitas pessoas alegaram, né, o fato de alguma confusão que deu numa terreira. Mas vocês não fizeram nada assim, não podemos fazer, né? Uma que a gente gesta dentro do santuário, que é um quadrado onde está a mãe, né? Não, a situação não foi ali dentro, a situação foi na beira da praia, ela é pública, né? Então não tem federação que poderia chegar ali naquela hora e interromper algo, não. Começou a briga generalizada ou qualquer ato, é caso de polícia. Polícia recolhe, delegacia de polícia, Ministério Público e fórum. Não cabe a nós de terreiro querer resolver algo no momento do ato, né? Posterior, sim, emitindo notas, ajudando como provas testemunhais, enfim, as federações, as associações que tenham os seus caminhos para isso, mas não tem como nós ter esse poder de polícia, que nem diz o irmão Kleber aí, não existe isso, e daí nós estaríamos agindo na ilegalidade. E contra nós mesmos, porque no momento que a gente briga pela nossa liberdade de culto, existe uma lei que nos respalda em relação a isso, como é que a gente vai querer dizer, não pode fazer tal rito porque deu uma briga? Não, chama a polícia, resolve a questão da briga, né, é uma coisa pontual, uma coisa é a briga, uma coisa é o ritual, então a gente não pode generalizar e tem que saber cada um o seu papel dentro disso. E aí, daí, conforme a gente estava conversando lá junto, quando ainda estava o Paineco, né, cada sacerdote é responsável pelo seu espaço. Pode ser no seu terreiro, na sua casa, como pode ser na beira da praia. Tu chegou, tu demarcou, ali está acontecendo o ritual da casa tal, o que aconteceu ali dentro, tu vai responder. Né? Tem órgãos para isso, que vêm para cima, com certeza, o MP é muito atuante quanto a isso, né, porque envolve o público mesmo, né? Então, tem gente para fazer isso por nós? Tem, claro que nós temos que fazer o papel, né? De ter a informação e a polícia conduzir as partes. Isso não cabe a nós. Isso é importante deixar dito que
não cabe a nós fazermos isso. Essa questão também envolve, só para a gente encerrar, para não ficar uma sequela, uma mazela, um pedacinho para trás, essa questão das festas de Iemanjá, como a gente falou no início ali, isso gera um turismo em todo o litoral. Com certeza, e muito forte. Movimenta, alavanca e movimenta bastante a questão ali. E as secretarias de infraestrutura, de mobilidade urbana, em geral, de turismo, cultura, elas se mobilizam para organizar toda aquela orla, para receber as terreiras, eles fazem campanha, eles ligam, eles convidam, eles facilitam tudo para isso acontecer. Não é um contraponto, no caso, é botar fora um espaço que eles nos cedem, organizam, ajeitam, e por causa de umas questões como essas, acabar perdendo espaços, voltar 10 casas para trás ou 20, como disse a mãe Cíntia. Muito bem, porque existe toda uma estrutura montada, dinheiro público gasto, e não é para gerar briga no final da noite. Generalizada ainda. Né? Até é importante citar essa questão que, por exemplo, assim, que as pessoas nos procuraram justamente achando que tudo que acontece ali é responsabilidade do poder público, né? O que acontece? A festa aqui em Cidreira, ela tem a organização e a estrutura da prefeitura. Dentro do santuário, show, a questão da procissão foi organizada pela prefeitura. Agora, a questão beira-mar é ritual. Aí, o que acontece? A parte da prefeitura é a questão cultural, né? É o incentivo cultural que tem a nossa tradição, a nossa religião, né? Que tem uma dificuldade das pessoas entenderem a cultura e o rito. Então, a prefeitura faz a procissão, junto com o povo de terreiro, aí faz um show cultural, temático, sobre Iemanjá, tem toda uma estrutura lá dentro do santuário. Agora, a beira da praia é ritual, a prefeitura só dá a estrutura, né? Iluminação, aquela coisa, né? Banheiro. Agora, o que acontece é responsabilidade de cada um, né? A prefeitura não se envolve nos ritos. Então, é bom esclarecer essa questão. E isso que a prefeitura dá já é uma vantagem. O banheiro químico, a iluminação, já é uma vantagem. Estamos anos-luz à frente do que já tivemos, lutando para poder fazer uma barraquinha ali. Né? E o receio é perder isso aí. Eu estava em Tramandaí a prefeitura montou toda uma logística, toda uma estrutura. Eu nunca vi, os carros não chegavam lá perto. Tamanha a estrutura que eles montaram para o evento que eles estavam preparando em Tramandaí. Em outras cidades também fizeram a mesma coisa. Isso é dinheiro público. E vem crescendo isso, né? É dinheiro público que está gastando para movimentar dinheiro público. Eu digo aqui pelo nosso chão, né? Foi durante o ano todo, reuniões, encontros junto com o povo de terreiro, com a comissão, para articular, porque a gente tem que articular junto com o poder público, né? Porque nós estamos vindo de uma pandemia, a gente sabe que foi parada a festa, era grandiosa a festa, Cidreira era uma das maiores do estado, Tramandaí também sempre foi muito grande, então tu tinha que mostrar para o poder público que essa festa, e na verdade naquele momento a gente estava atuando culturalmente, porque nós como terreiro não estávamos fazendo o nosso culto lá, nós estávamos atuando culturalmente, para ajudar os irmãos, para receber, para fomentar o comércio, para dar uma valorização histórica do nosso chão, né? Para valorizar nossos terreiros, valorizar nossa história de todas essas festas. Então, a gente tem que saber usar, quem as pessoas sempre digam, né? Saber usar as oportunidades que nos dão. Né? Ficamos tristes com o momento, mas também deixamos claro que é uma situação pontual que não acaba com o brilho da festa no geral. Que foi muito maior, a repercussão positiva muito maior, por isso que a gente até evita de dar alguma ênfase, porque isso não nos representa, na verdade. Né? Esse ato não nos representa. Desculpa. Basta a primeira pergunta que eu fiz para o senhor, Pai Rodrigo, que era quantas festas teve no litoral, o senhor acompanhou, para Exu? Foram inúmeras, não foi essa única festa que teve o dia primeiro. Não. Teve várias outras, e apenas um incidente em uma. Mas, isso? Inclusive, então, a Brigada Militar, né, passou um parecer dizendo que não teve nenhuma outra situação, não teve nenhum outro incidente, não teve nada, foi uma das melhores festas na questão, só que infelizmente o pessoal acaba dando ênfase numa coisa
justamente já, e o próprio povo acaba, entre nós mesmos, falando um mal do outro, em vez de dar ênfase da coisa boa, o povo gosta, é da ladaia. Sim. Ali em Tramandaí mesmo, nós tínhamos um mar de gente, um mar de pessoas, todos com o telefone erguido, fazendo live simultaneamente nas suas páginas, nos seus perfis. Não teve um telefone roubado, gente. Não teve nada. Imagina. Super positivo. Isso é muito bom. Então, e é importante falar essa coisa que não teve uma única festa, porque nós estamos falando de um movimento e não de uma única festa. Um movimento. Com certeza. Bom, verdade. Tá bom, então. Gente, pode falar, pai. Não, na verdade, eu concordo com o que tu colocou, porque isso é eu acho que todo o sacerdote, nesse momento, nessa festa, ele se doa um pouco, né? Eu vejo inúmeros pai de santo, mãe de santo, que vão para a praia para auxiliar. Ali em Tramandaí mesmo tinha muitos que estavam engajados junto com a prefeitura. Nós mesmos aqui em Cidreira estávamos junto com a prefeitura, ao lado da comissão, para fazer acontecer, e isso é um ativismo cultural, né? Então, eu acho isso muito importante, essa valorização e saber que o poder público abriu as portas para nós. Né? Sabemos aqui que Pinhal, acho que teve, Cidreira foi forte, Tramandaí foi forte, parece que Imbé também foi forte, né? Então, a nossa zona litorânea está muito forte nessa questão de festa, e isso é importante, porque as pessoas, a gente vê, e nós conversamos com muitas pessoas na beira da praia, pessoas que não vinham há anos, meu filho faz 10 anos que eu não venho, e a gente convidando, pode vir, nós vamos procurar melhorar cada vez mais, dar mais estrutura, porque isso é legal, buscar aquela valorização histórica para o nosso chão, que a gente sabe que esse chão, essa beira de praia aqui, eu sempre coloco, né, o axé da beira, aqui passou príncipes africanos, teve morada, né, tem a história do príncipe Custódio, que é muito forte aqui para Cidreira, ao qual a gente faz um trabalho enorme em cima do nome dele, e é importante esse axé impregnado na beira da praia, e a gente valorizar isso. Temos que valorizar cada município que abriu as portas para nós temos que valorizar isso, sim, e manter durante o ano essa conversa com o poder público. Essa conversa aberta é muito importante para nós. Eu estive conversando, pai Rodrigo e mãe Cíntia, com o secretário de turismo ali de Tramandaí. Através do pai Jairo ali, a gente teve um encontro ali. E eles, sim, os pais de santo da região ali do litoral no norte, ali, Tramandaí em específico, eles bateram nessa tecla, eles foram à luta para conseguir provar para a prefeitura que evento religioso atrai turista. E uma construção de tijolinho por tijolinho, foram conseguindo. Ao ponto do secretário falou para aqueles que estavam presentes, que aí eles querem incentivar que terreiras de várias regiões do estado vão para a região do litoral para fazer querem preparar tudo para isso, já que eles descobriram através do batuqueiro que isso fomenta a economia, alavanca a economia, o turismo, e as pessoas não vão ficar naquele dia só, elas vão um dia antes, voltam um dia depois, movimenta a cidade. Com certeza. Ontem tinha ônibus aqui fazendo ritual. Sim, e essa fala é importante. O turismo religioso ele vem crescendo cada vez mais. Tanto é que esse ano a gente sabe que Cidreira, Tramandaí são já, né, referências da festa, e Cidreira teve a questão da restauração do santuário. Então, lotou a festa, né? Devido, sim, as pessoas querem ver o santuário ali cada vez mais bonito, as pessoas têm fé, os simpatizantes, principalmente, às vezes não é nem o povo da religião, mas é os devotos, simpatizantes, vem ali, larga uma florzinha, larga uma canjiquinha, é a fé das pessoas, e isso movimentou muito, sim, e aqui a gente teve uma facilidade na questão, por eu estar dentro do poder público, né, e estar junto na organização da festa. Então, a gente está aqui um pouquinho anos-luz, porque a gente conseguiu ter essa porta dentro do executivo, né, com essa liberdade e esse convite de trabalhar junto. Então, o poder público quer esse turismo religioso, e nós temos que nos preparar para o que nós vamos mostrar enquanto religiosos. Essa é a nossa pauta. Mostrar fé, devoção, organização, ou mostrar que a cachaça entrou, o juízo, a consciência, a visão religiosa foi embora. Quando o sacerdote parte para a agressão,
ele não está fazendo isso sozinho, ele nos representa. Ele representa... Com certeza. Ele representa todo o povo batuqueiro, e não interessa se a festa do fulano A, B ou C gastou 5 mil, 10 mil, ou ganhou tudo a prefeitura, ou 200 mil. Ele representa todos nós, e naquilo que nos representa de bom, podemos nos manifestar e temos que nos manifestar, e naquilo que nos representa de forma negativa, podemos falar sim, de forma clara, mostrar que esse tipo de exemplo não nos representa. Nos representa. Verdade, é isso aí. Na verdade, a nossa fala aqui é em cima disso. Há incontáveis festas que tivemos do cassino até Torres. Essas nos representam. Onde tinha festa no cassino acontecendo? Ontem. Né? Então tá bom. Então, gente, acho que tá bom, né? Já tomei demais o tempo de vocês. Então tá bom. Então, com o apoio sempre dos queridos Pai Rafael e Mãe Najara, da INA Personalizados, da querida Mãe Eliane de Oxum, do Ilê de Oxum 8 de Maio, e do queridíssimo Pai Jairo Chapanã, da Sociedade Beneficente Cultural Ilê de Chapanã, de Tramandaí. Esse foi o nosso primeiro ponto de vista. E é isso que a gente falou aqui. Eles deram o ponto de vista deles, eu falei um pouco do meu, e o nosso objetivo é construir. Aproveitar esses espaços públicos. O próximo evento grande que vai ter agora são os festejos para Ogum, em abril. Várias cidades estão se organizando, vai ter eventos em incontáveis cidades. Por que não fazem virada em dia de Ogum? Eu não entendi. Pois é, né? Fica a pergunta. Medo da espada, será? Tudo a ver no caso, né? Então tá bom. Vai, Rodrigo. Mãe Cíntia, considerações e pedidas. Agradecemos antes aqui ao Pai Neco pela participação, pelo tempo que nos cedeu, pela contribuição e o ponto de vista que dividiu conosco nessa noite. Primeiras damas, Mãe Cíntia. A consideração... primeiras damas. Vamos lá. Eu só tenho que agradecer, né, mais uma vez a ti, Kleber, a Heranças Afro, toda a equipe diretiva da Heranças Afro, que sempre vem com pautas muito produtivas, muito importante para o nosso povo. Né? Agradecer a presença também, que não está mais conosco, mas o Pai Neco, o Pai Antônio, que não conseguiu ficar, mas também entrou ali, conversou um pouco conosco. Então, muito obrigado a todos. Eu acho que todos os irmãos que estiveram aqui, que contribuíram com uma pergunta, ou com uma ideia, ou com um parecer em cima de algum assunto, sempre é válido, sempre relatando que nunca somos os donos da verdade, sim, é um ponto de vista, uma visão nossa do que a gente vive, né? Somos aqui da beira da praia, sempre coloco isso, que somos da beira da praia. Qualquer dúvida, qualquer questão sobre relacionado essa tarja de areia que nós temos aqui, podem nos chamar, nos contatar, que nós estamos aí para ajudar todos. Então, obrigado pela noite, aí eu estou vendo que foi 2 horas de uma conversa super produtiva e que passou o tempo e a gente nem viu. Então, isso é algo positivo, sim. E brigadão novamente a ti, Kleber, pelo convite, meu irmão. Estamos sempre aí na luta. Uma boa noite a todos. Agradecer novamente o convite. Sempre vai ser, sempre foi, sempre será um prazer estar aqui, né, dando ponto de vista. Como vocês mesmos já disseram, não é querer ser dono da verdade, muito pelo contrário. É defender aquilo que a gente acredita de uma forma positiva e deixar o questionamento, porque no momento que tem várias opiniões, as pessoas que estão ouvindo conseguem filtrar aquilo, né, e fazer a sua opinião também dentro da coerência e da verdade de cada um. Então, a gente só quer, o intuito é contribuir positivamente em relação a isso, não é exibicionismo, não porque são sabedores, não, muito pelo contrário. Assim como a gente assiste live de outras pessoas, porque a gente troca, a gente está sempre em constante aprendizado a todo momento, tudo é válido, qualquer informação, então a gente só quer contribuir dessa forma. Perfeito. E eu quero parabenizar os senhores, os dois, e todos os demais, pelo retorno da festa em Cidreira. Uma festa maravilhosa, uma festa empolgante, uma festa linda, uma festa multicultural, para mostrar o quanto a nossa religião é muito mais que bater tambor apenas, e multicultural. Um evento muito bonito, parabéns, tá bom? E cobrar vocês porque que não fizeram nenhuma live aqui na página, se os dois têm chave para isso, né? Eu sabia que ele dizia isso ao vivo. Foi cobrado ao vivo.
Então, tá bom. Mas parabéns por tudo que juntos com os demais conseguiram fazer. E eu quero aqui agradecer. Não, eu vou justificar ao vivo também. Já que tu me cobrou ao vivo, eu vou justificar. Como nós estávamos muito envolvidos, né? Eu e a Cíntia direto, e estávamos só nós. Ninguém tem filho de santo para pegar o telefone e gravar, né? Ninguém tem. Deixa eu falar. Aí a gente não conseguiu na hora mesmo, a gente batia foto e filmava, e aí depois que o pai Kleber foi me mandar uma mensagem, por que não fez pelo Herança? Já tinha passado, porque as coisas estavam bem corridas. Mas com certeza agora o Herança vai estar junto conosco aí nas próximas lutas. Perfeito. Um abraço aqui para a Leone de Ogum, da página Cabinda do Rio Grande do Sul. Pai Leone, muito obrigado, sempre um parceiro que nos ajuda aqui a divulgar nossas lives ao domingo. Então, agradecendo a cada um dos senhores, me despeço de todos os senhores e repito aqui a palavra do irmão Daniel que botou aqui, ó. O que um faz respinga em todos. Fizer de bom, ninguém vai ver. Fizer de mal, é os batuqueiros, é os cachaceiros, é os fiasquentos, essa gente que se finge tudo para tirar dinheiro dos outros. O que um faz, respinga em todos, quando é negativo. Positivo não. Tá bom? Então, para a coroa de espinhos que carregamos na cabeça ou de louros, é que nós lutamos, tá bom? Um grande abraço a todos os senhores. Eu retorno aqui na página no próximo domingo ou a qualquer momento, quando eu tiver vontade. Só apertar o botão, tá bom? Um beijão a todos, muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado ao pai Antônio, passou por aqui, e ao pai Neco, muito obrigado. Forte abraço a todos. Curtam a Herança Zafra. Fiquem aí.